dia para você que está ligado na tela da Band. Feliz Ano Novo! Que seu ano de 2026 seja leve, seja repleto de conquistas e realizações e que o seu time não te decepcione. Afinal de contas, teve muita gente que passou sufoco em 2025. Não foi o meu caso, que se repita em 2026. Agora é o seguinte, vamos começar o programa de hoje, nosso primeiro ao vivo de 2026, com o mercado da bola, porque esse segue agitado. Gabigol está com um pezinho no Santos. Caio Jorge, esse segue com o pé longe do Flamengo. E no Fluminense, inesgotável o goleiro Fábio. Esse aí teve o seu contrato renovado por mais 2 temporadas. E na Inglaterra, teve campeão mundial que perdeu o emprego no primeiro dia do ano. Mas a gente começa o nosso programa com os gols da Premier League. Se liga. Campeonato inglês, 19ª rodada, iniciada ainda no ano passado, com o empate do Chelsea em pleno Stamford Bridge diante do 15º colocado Bournemouth. Depois que os visitantes abriram a conta com David Brooks, os Blues até chegaram a virar o placar. Primeiro na cobrança de um pênalti de Semenyo em cima de Estevão, assinalado com o auxílio do VAR, Cole Palmer converteu e depois em jogada argentina. Assistência de Alejandro Garnacho e finalização de Enzo Fernandes. 5 minutos mais tarde, no entanto, aproveitando o lateral e o desvio no alto, Justin Kluivert igualou para o Bournemouth 2-2. E com apenas 2 vitórias nos 8 jogos de dezembro, Chelsea demitiu o técnico Enzo Maresca, campeão da Copa de Clubes da FIFA em julho, na 5ª posição da Premier League. A liderança segue o Arsenal, que em Londres levou a melhor no confronto contra o 3º colocado Aston Villa. Na disputa com Dibu Martínez, Gabriel Magalhães fez 1-0. Também já após o intervalo, com passe de Odegaard, Zubimendi aumentou a vantagem na saída do goleiro. Não demorou muito e da meia-lua, Leandro Trossard se encarregou do 3º. E o 4º foi de Gabriel Jesus, 55 segundos após entrar em campo. Primeiro gol dele desde a cirurgia de ligamento cruzado do joelho esquerdo em janeiro de 2025 e o período de recuperação de quase 1 ano. Na sobra do lance de Malen entre as pernas de David Raya, mas que parou na trave, Ollie Watkins garantiu a honra do Aston Villa 4-1. Destaque na rodada ainda para a cobrança de pênalti certeira de Lucas Paquetá nos 2-2 do West Ham, primeiro time da zona do rebaixamento em casa contra o 14º colocado Brighton. E também para os 2 gols brasileiros no triunfo do 13º Newcastle em visita ao vice-lanterna Burnley 3-1. Joelinton deixou o dele logo no primeiro minuto de bola rolando e nos acréscimos, no vacilo do sistema defensivo adversário por cobertura, Bruno Guimarães também comemorou o dele. Já nos 4 jogos que fecharam a rodada nesta quinta-feira, gols válidos somente no confronto de meio de tabela. Matetá de cabeça marcou para o Crystal Palace e Tom Kearney da meia-lua empatou para o Fulham 1-1. As demais 3 partidas terminaram 0-0. O Brentford em seus domínios e em nono na classificação chegou a balançar a rede do 12º colocado Tottenham, mas Kevin Schade estava impedido. Já no duelo contra o 16º Leeds, o Liverpool, integrante do G4, escapou da derrota, já que os donos da casa também tiveram esse lance anulado de Calvert-Lewin em posição irregular no final. E o outro 0-0 registrado ficou a cargo do vice-líder Manchester City, fora contra o Sunderland, o 7º na tabela. Bernardo Silva, por conta do calcanhar, também teve um gol anulado no início da partida. Tá aí então, se tem bola na rede, você acompanha aqui no Jogo Aberto. Vamos começar o ano com o pé direito, começar o ano bem. Capelanes, mas não é todo mundo que começa o ano bem assim não, meu amigo. Um ótimo ano pra você. Obrigado. Técnico campeão do mundo, ó, técnico do Chelsea, mas caiu. O que é melhor ou pior, cair no final do ano ou no primeiro dia do ano, Capela? É que melhor eu não cair nunca, né? Fica bonitinho, tranquilo, beijo no coração de todo mundo, mas dependendo hoje, muitos treinadores preferem perder, sabia? Porque a multa rescisória ela é muito alta, ela é muito ampla, então às vezes perder não é tão ruim assim. Às vezes você perde e você automaticamente ganha, você entendeu? Deu uma dilmada aqui, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Aqui no Brasil tem muita gente que construiu a aposentadoria própria dos netos, dos filhos, justamente por conta de multa rescisória, né? Porque planejamento aqui no Brasil a curto prazo não existe, imagina a longo prazo. Chico Garcia, meu amigo, que seu ano seja lindo e leve. Opa, bom dia. Para você também, Lívia, para os meus amiguinhos, para você que está em casa. Mas é curioso, né? Porque o futebol europeu deu uma brasileirada, assim, né? O Chelsea deu uma brasileirada. É difícil
difícil, ainda mais com resultados recentes que o Chelsea tem, uma grande projeção com uma geração que está vindo aí para que seja mais protagonista ainda, mas acabou trocando o comando técnico. No Brasil a gente vê isso mais constantemente. Na Europa, o Klopp levou 4 anos lá sem ganhar nada, até ganhar a primeira Premier League, depois a Champions e tudo mais. Então, eles costumam acreditar no trabalho, não foi o caso. Agora, quem vem? Eu sempre falo quando o torcedor começa, tem que demitir. Eu falei, você já fez a pergunta básica? Contrata quem? Eu tenho um nome aí, o Abel Ferreira, eu acho que podia ter, né? O Abel Ferreira podia ter. Você leva no aeroporto, né, Chico Garcia? Leva no aeroporto, não. Deixa os dois aqui, porque vai ser bom pra gente. Agora, de goleiro pra goleiro, ele que é inesgotável no jogo aberto, gosta de agitar com a sua personalidade forte. Ronaldo Giovanelli, o Fábio, contrato renovado no Fluminense. Notícia boa. Seja bem-vindo em 2026, amigo, que seu ano seja maravilhoso. Para você também, Lívia, para os meus amiguinhos, para você que está em casa, um beijo no coração e um bom ano também. Agora, o Fábio é um monstro sagrado, né? A gente falou aqui de tantos goleiros. Eu paro e começo a lembrar de Jairo, de Tobias, eu lembro de Marcão, eu lembro de goleiro bom mesmo, né? E aí entra o Fábio, mas numa fase espetacular. Que Deus continue no seu caminho, Fábio, orientando da melhor forma. Que você continue brilhando dessa forma maravilhosa, porque dá gosto de ver. Essa que é a verdade. Então, parabéns ao Fábio por muitos e muitos anos aí jogando com a camisa do Fluminense. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Fábio, o mercado da bola lá no Rio de Janeiro. Fábio só no Cruzeiro mais de 700 jogos. No Fluminense já tem 261 e mais 2 anos de contrato lá no Tricolor Carioca. Agora, dia 2 de janeiro vai ter bola rolando. Começa hoje a copinha que a gente tanto gosta. 128 times divididos em 32 grupos. Vale lembrar quem é o atual campeão, né? O São Paulo, que venceu o Corinthians ano passado, de virada, um 3-2, busca agora o hexacampeonato. E o seu primeiro adversário será o Maruinense do Sergipe. Por aqui, parece que a crise não chegou. Enquanto as notícias negativas não param no CT da Barra Funda, Cotia parece um oásis ou uma bolha. A gente está 100% focado no nosso, né? No que está no nosso alcance, que é fazer uma boa competição. E a questão dessa bolha, acho que é mais pela diretoria, pela comissão, eles não deixam chegar aqui, porque acho que a gente realmente é o próximo passo, né? Talvez a gente possa chegar lá e fazer a diferença, como teve muitos atletas que subiram e estão fazendo a diferença. Então acho que o importante é deixar a base tranquila mesmo, porque a gente pode dar frutos pro profissional. Na base, os resultados já aparecem. O Sub-20 foi vice no Paulistão e conquistou 2 títulos, Copa do Brasil e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Manutenção da paz em Cotia e para defender o título da Copinha, o São Paulo vai para o torneio com o que tem de melhor, com atletas que têm se destacado. Dos 30 jogadores inscritos na competição, 6 já tiveram alguma experiência com o time profissional. A questão da bagagem e a maturidade do futebol profissional é diferente do futebol de base. Então, sempre a ajuda que eles dão lá pra gente, as falas, as dicas, a gente tenta trazer aqui pra base, também poder passar pra rapaziada mais nova, para que todo mundo esteja na mesma linha pra equipe estar bem, né? E em um ano de pouco investimento em contratações no time principal, mais atletas podem subir. Faz parte do jogo. Primeiro, nós temos alguns profissionais responsáveis pela transição de atletas, né? Nós temos tanto o professor Muricy Ramalho, Mitou Cruz e o Márcio Araújo, são pessoas diretamente responsáveis no que diz respeito à comunicação interna. E também nós temos algumas ferramentas, alguns métodos de avaliação subjetiva desses atletas para que possam ser entregues posteriormente a uma promoção ou não desses atletas. Mas se acontecer, pode ter certeza que a gente está preparado, a gente está levando também um grupo, alguns atletas sub-17 justamente para suprir essa necessidade. O atacante Luca, que já fez 10 jogos no profissional, pode ganhar mais oportunidades. O foco nesse momento é na Copinha. Fazer bonito para o professor Crespo chamar mais vezes. O São Paulo está no grupo 19, com Real Soccer, Maurinense e Independente.
Tá, então, a Copinha começando hoje, nós vamos acompanhar porque sempre surgem grandes nomes e o que pode vir salvar, né, Chico? Se você parar para ver a base do São Paulo, Cotia, no passado, venderam muito dos meninos, né? Alguns do São Paulo ainda aproveitou, mas o mercado fez um rapa ali e quando você parar para pensar na realidade do elenco principal hoje, nos bastidores do São Paulo, que esse time seja muito feliz, porque o São Paulo pode precisar dessa garotada. O problema é vender pelos valores que o São Paulo tem vendido. Vende mal, né? Muito, muito mal. A gente sabe da necessidade do clube. Isso muitas vezes acaba rifando, né, alguns moleques, alguns talentos. Agora que o São Paulo olhe para a sua base, porque Cotia já foi uma solução, pode continuar sendo, mas desde que haja investimento, preparação, né, estrutura, para que esses moleques sejam utilizados no profissional. O Hernan Crespo tem sido um cara super realista, né, nesse sentido, e muitas vezes recorre aos meninos também, porque, enfim, sofreu com muitas lesões, né, não é novidade para ninguém. Tomara que o São Paulo não sofra tanto, mas se precisar recorrer, que Cotia dê essa estrutura, que eles não vendem também, vendam a sua categoria de base, como se especulou recentemente, porque não é só no São Paulo. Os clubes muitas vezes recorrem à categoria de base porque ali tem, além do benefício esportivo de daqui a pouco o moleque resolver dentro de campo, você tem o resultado financeiro. Só que, infelizmente, com exceção aí do Palmeiras, do Flamengo, que até usa menos porque tem um outro perfil hoje no profissional, infelizmente os clubes não olham para a sua categoria de base e, na maioria das vezes, é a salvação. Pois é, você estava falando, estava lembrando aqui, o Flamengo esse ano não participa da Copinha, esse ano o Flamengo está fora. Corinthians, a gente está vendo as imagens da final do ano passado, né? O Corinthians venceu, o São Paulo venceu o Corinthians de virada, um jogo emocionante, um 3-2, né? Guinegão estava no Corinthians, fez gol. Kaique. Corinthians ainda consegue aproveitar uma turma. Agora, a Capelanes, o Chico foi muito feliz aqui a lembrar como o São Paulo aproveita mal a base, né? Porque, assim, não criam craques, personagens para, de fato, tentar resolver com um profissional e quando vendem um valor muito abaixo do mercado, quando você vê o que o Palmeiras tem feito na base dele, o Flamengo tem feito com a base também. O Palmeiras passou a fazer aquilo que o São Paulo fez a vida inteira. E o São Paulo parou de fazer justamente porque o São Paulo foi muito lesado por péssimas gestões, inclusive a atual. Eu adoro a Copinha, eu acho que é um momento que você tenha mesmo cada vez mais times, mais jogadores. No ano passado eu narrei muitos jogos do São Paulo, do Campeonato Brasileiro Sub-20 e do Paulista Sub-20. Então realmente tem uma gama interessante para que a gente possa analisar. Agora, se a gente for pegar pela memória, eu acho que o último grande jogador, assim, aquele cara que deu certo no futebol europeu, que o São Paulo conseguiu uma bela grana, se não me falha a memória aqui, talvez tenha aparecido um outro aí, mas foi o David Neres. O David Neres talvez... Beraldo. O Beraldo, bem lembrado, na Copa do Brasil, tem razão. Beraldo, David Neres. Só que aí depois de um período para frente, o São Paulo, por uma questão de necessidade, começou a vender jogador. Aquela coisa que o torcedor corintiano brinca muito, o Ronaldo vai ficar bravo comigo, mas faz parte. Vende por um refrigerante, uma coxinha aqui, um jogador que vale, na teoria, 20, 25, 30 milhões. Por quê? Pela necessidade. Então eu sei que é algo utópico, mas eu espero que essa nova administração, que caso apareça no São Paulo, e já passou da hora de aparecer, possa ter um entendimento que, de fato, a galinha dos ovos de ouro do São Paulo nunca vai deixar de ser a base da Cotia. E só uma última sublinhada aqui. Temporada passada, o São Paulo investiu, por exemplo, no Rigoni. Pra quê? Por quê? Além de outros, né? Além de outros. Etc. Por que não olhar com carinho para sua base, jogadores que podem e já saíram de lá com frequência para o futebol profissional de São Paulo? Por quê? Por quê? Fica a pergunta no ar. Vamos falar do Timão, então? Do Timãozinho, que estreia na Copinha amanhã contra o Trindade. O duelo será lá no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. O maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre se espera muito. A expectativa é a melhor possível. Como eu sempre passo com meus companheiros, a gente tem que desfrutar da Copinha. E jogar jogo ao jogo. Não adianta pensar, nas finais, no mata-mata, tem que jogar a cada jogo, evoluir a cada jogo e ganhar na confiança aos poucos que dá tudo certo. Mas os 11 títulos não entram em campo. O torneio que abre o ano é a oportunidade de conquistar e alcançar o profissional. Falar pra vocês, é a minha primeira copinha que eu estou jogando, né? Esse ano eu não joguei. Fazer uma boa copinha, não só eu, mas todos os meus companheiros, a comissão e sair com esse título, né? Trabalhar, nosso esforço, nosso trabalho nunca é em vão.
O Corinthians estreia amanhã contra o Trindade e vai ter que viajar distante até Jaú, no interior paulista. Distância que não vai ser mais percorrida pelo atacante Guibon. Desfalque de última hora, com lesão no joelho esquerdo, em um dos treinos que antecederam o início da Copinha no CT Joaquim Grava, ao lado da estrutura do profissional. Caras novas, a mesma meta. Seguir o caminho de Breno Bidon e Felipe Longo. Jogadores com idade para a Copinha, mas consolidados no profissional. Eu acho que tá lá no profissional e descer para jogar uma Copinha, no meu ponto de ver, é algo importante para mim. Porque eu vou tava treinando lá, tava me dedicando, mas só que aqui eu vou ter a oportunidade de jogar, de mostrar ao público. E é isso, acho que se você administrar essas duas coisas, você consegue assimilar bem as partidas. Entre as grandes expectativas para o torcedor corintiano, alguns atletas que fazem parte do grupo profissional nos treinamentos e atuaram em algumas partidas. Exemplo do volante Bahia, também Luiz Fernando, atacante, e ainda o lateral direito, Jacaré. Isso é muito legal, mas também carrega uma grande responsabilidade, né? Que é vestir a camisa do Corinthians, independente se estiver no profissional, na base. É o Corinthians, né? A gente tem que tratar isso como respeito, é um clube muito grande e pesa também, né? É uma camisa muito pesada. E é isso, né? Vamos aí para essa Copinha, a Fiel, vamos embora e vamos jogar aí, fazendo se destacar. Tá aí o Timãozinho, lembrando que o Corinthians é o maior campeão da Copinha, tem 11 títulos. São Paulo se igualou ali com o Internacional, possuem 6. Chico estava lembrando que o Grêmio, esse nunca ganhou. Agora, boa sorte ao Corinthians, ao São Paulo e ao Gui. Como que é? Gui Amorim? O Gui Amorim, isso. Gui Amorim, que se lesionou ali, nós vimos a imagem, sentiu o joelho, teve uma lesão, que ele se recupere o quanto antes para reforçar aí o Timãozinho. Ronaldo Giovanelli, a gente segue falando terrão, né? Os meninos do terrão, mas Esquece. a gente viu que não tem mais o terrão, mas é um apelido carinhoso, né? Que remete muito à história do Corinthians. Tem algum personagem que a gente precisa colocar o holofote em cima, já que você acompanha ali os meninos, os bastidores? Quem? É perigoso, é perigoso você, ainda mais no começo de uma competição, você puxar o nome, 2, 3, porque o Corinthians sempre subiu uma leva. Desde a minha época, né, de infantil, juvenil, juniores, só para lembrar os desavisados aí, juvenil, infantil, juvenil, juniores, sub-20... E na época tinha novos, né? Subnovos também tinha. Aspirantes. Então, passei por tudo isso aí. Entrei no Corinthians com 12 anos, saí com 30. Só para lembrar os conselheiros aí, os blogueirinhos. Entrei com 12. Tava faltando a porrada dos blogueirinhos. E saí com 30. Só pra lembrar, viu, vocês blogueirinhos aí, pra começar o ano refrescando a memória de vocês. E o Corinthians sempre teve na história, Lívia, uma leva que subia. Sim. Não Você subia foi lá só no um, passado, né? Então, subiu Você eu, foi lá. Marcelo, Dijan, Pinela, Márcio, Ailton e o João Carlos. Você foi lá falar com a molecada Ele no estava passado, como né? chefe de comitiva, Isso, né? Ali foi no sempre- vestiário. Eu lembro que aqui eu estava com você no Jogo Aberto. Você Chefe da delegação Ele da se molecada. emocionou como chefe de Isso, delegação, foi. né? Porque ele relembrou o vestiário, viu nos meninos o sonho de ser jogador de futebol. Se enxergou ali, né? Isso, Ronaldão, é especial, né? Porque ali já começa a pressão. A molecada já vai sentindo a pressão na base ali. E quando chega no profissional, tá mais acessível, né? Ao clima, ao ambiente, tá mais ali. Agora, é por isso que eu gosto de ver essa molecada e gosto de acompanhar. Teve um tempo que só tinha empresário nessa jogada aí. Os moleques ruins de bola, velho. O empresário querendo vender o moleque. Eu tenho que vender esse moleque. Esse moleque é uma mistura do Neymar com o Birubiru, com não sei o quê. Fala, pelo amor de Deus. Todo esse mundo moleque tinha. é o Einstein. Todo mundo chegando com um dindo. Então, padrinho. todo mundo. Então, agora, o que tem? Tem o profissionalismo aí. Tem muita gente de olho. Então, tiveram que tirar as raposas. E esse é meu medo, hein? As raposas, porque teve uma época também que a raposa levou mais de 7 jogadores aí e teve 2 jogadores, Chiquito, que falaram assim: e esse moleque brigou com o vizinho, então nós vamos dispensar o menino. E o menino foi parar, sabe aonde? No Shakhtar Donetsk. Ah, meu Deus. E o Corinthians não ganhou nada porque mandaram o menino embora. Ah, entendi. Então é só ficar de olho aí, porque agora tem gente de verdade tomando conta e o Osmar Stabile não vai deixar essas raposas se apossarem. Então eu gosto de ver isso aí por causa disso. Ô, Olivia. A raposa tá do lado de fora. Rapidinho, só o que tava falando aí, que é o Jacaré, é o menino que o Hugo Souza revelou que ele ia pegar um ônibus para ir pro Rio de Janeiro para assistir a final contra o Fluminense. Ele chegou a pegar, né? Ele pediu ingresso pro pessoal justamente porque ele queria Menino muito, assistir a muito partida. torcedor do clube, né? E não tem um substituto pro Mateuzinho hoje. O Dorival teve que improvisar, Félix Torres, Kaká durante o ano. Então que se aposte nesse menino aí, que dê mais oportunidade para ele. Exato. Bom, agora sabe quem tá de olho? Não só nas raposas, mas também nessa molecada do Timãozinho?
Marcelo Paes. Esse aí chegou, já falou, vestiu a camisa do Corinthians e está de olho em tudo que acontece ali nas novidades, na diretoria do futebol para 2026. Mas olha, o problema no final do ano passado seguem assombrando o clube. Uma virada de ano feliz. Era disso que o Corinthians e seus jogadores precisavam. Muitos posts com as famílias, sorrisos. Quem diria que 2025 terminaria assim e que 2026 começaria em paz? As mudanças, digamos assim, iniciaram de cima para baixo. A chegada de Marcelo Paes é a principal movimentação dos bastidores até o momento. Assumo compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. O novo executivo de futebol já está trazendo pessoas de confiança que vão trabalhar ao seu lado no dia a dia. A temporada tem Libertadores da América e o objetivo principal é montar um elenco competitivo diante das dificuldades financeiras que o clube ainda vive. Para contratar novos atletas, antes de mais nada, é preciso derrubar os 2 transfer bans sofridos no último ano. A expectativa é que a diretoria resolva estas questões nos próximos dias, principalmente com a premiação milionária da Copa do Brasil. Sendo assim, nada de reforços ainda. A iminente renovação de Maicon é a principal notícia do momento. Alguns nomes devem sair, como Romero, Thales Magno e Angeleri. Fagner, Alex Santana e Pedro Raul voltam dos empréstimos, mas com futuro incerto no timão. Amanhã é dia de reapresentação. Tudo muito rápido este ano, já que o Paulistão começa dia 11 contra a Ponte Preta em casa e dia 23 tem Supercopa do Brasil contra o Flamengo. E também será o primeiro dia de trabalho da nova gestão de futebol do clube, que conta com a rápida resolução das pendências do ano passado. Marcelo Paes, que ele venha leve, com muita paz de espírito, porque ele vai ter trabalho. Só atualizando a informação, a Supercopa Flamengo-Corinthians vai ser no dia 1º de fevereiro, lá no Mané Garrincha. Um jogão de bola, pode ter certeza. E te falar, já comprei a passagem, estarei lá. Epa! Vou ver a família, lembrando que eu sou de Brasília, né? Pé frio gigante. Papai, como que é? Não é pé frio, não? Te falar, eu não vou confessar, o último jogo que eu fui, deu bom. Eita. Qual foi esse jogo, hein? Deu bom pro time que tava em campo, deu bom. Deu bom. Tá lá na rede social, procura lá. Ah, tá bom. Tem um cheiro de título, de tetra, de cabeça. Ronaldo Giovanelli. Oi, bebê. Primeira dor de cabeça do Marcelo Paes. Olha, pode tomar remédio em dose dupla, porque é o contrato do Memphis Depay. O que o Corinthians vai fazer? Fica, não fica? Se ficar, não dá para acontecer como aconteceu ano passado. Ele falou, olha, eu tô aqui, vocês estão me devendo, ele cobra de lá, o Corinthians deve daqui, ninguém se mexe. Teve um momento que teve um desgaste grande por conta desse atraso. O que vai fazer com o Depay? Então, a primeira coisa é o que você falou, né? Ver o que ficou no passado e colocar na mesa para ele resolver. Porque o Corinthians está sem dinheiro desde o ano passado, essa que é a briga do Corinthians. Por mais que entre dinheiro, por mais que chegue em finais, por mais que ganhe dinheiro ali, parece que é um buraco sem fundo. É muita gente ali para contar as notas e vou te falar, negócio feio. Mas agora com o Osmar as coisas já mudaram e mudaram muito, pelo menos no setor onde estão tentando resolver esses problemas. Eu acho que terá também com o Paes, que é um cara que todo mundo adora lá, pelo menos ele já chegou dessa forma, que o Fabinho só estava tomando pancada, o Fabinho estava resolvendo, secando gelo há muito tempo. E agora o Paes veio, acalmou o conselho. Eu acho que a tendência é uma renovação aí com, como é que fala, Chico? Com produtividade, né? Ah, do Memphis? Do Memphis deve ser isso aí. Pode ser, porque no Campeonato Brasileiro, quando a gente pensa, ficou uma expectativa muito grande e não entregou. Pelo menos pra mim, não. Mas quando vem o mata-mata, as decisões, ele e o Yuri Alberto ali... Ele fez o Paulista também de cabeça, né? Os jogos decisivos, Capelanes, ele acabou aparecendo. Agora tem um contrato aí do Memphis Depay, que eu acho que é o principal que precisa resolver justamente por conta do valor e do nome. Aí tem André Carrilho no final do ano, o André Ramalho, tem o Fagner que está emprestado, o Hector Hernandes.
tem o lateral Hugo, tem o retorno do Pedro Raul, tem o Vitinho, ou seja, tem muita coisa para acontecer no Corinthians. Mas tem que limpar primeiro, né? Exatamente. Limpar o Desses armário, aí menina. que estão para renovar, você deixaria de renovar com alguém? O Pedro Raul voltando, cabe no Corinthians? É Não. melhor emprestar? Não. Olha, teria que pegar realmente todos esses nomes aí e fazer um linkzinho. Ó, esse aqui vale, esse aqui não vale, esse aqui libera, esse aqui não libera. Eu não sou, como é que eu posso falar? Depaizete, tá? Eu não sou Depaizete. Depaizete. Mas eu defendo aqui o Memphis Depay. Sabe por quê? Porque eu vejo o seguinte, o cara, muitas vezes, ele toma pancada pelo contrato que ele tem, que foi vazado, inclusive. Então, ele é cobrado pelo que ele recebe. E muitas vezes ele consegue entregar, mas não fez mais que obrigação. Quando ele entrega, Mas não fez o mais mais que obrigação. difícil, Capela, não é você pagar o Félix Torres. É isso que eu ia falar. Não é você pagar o Eu ia Thales chegar aí. Magno. Esse é caro. Não é você Caro. pagar O que é essas caro? nacas. O que é caro é você tomar um transfer ban e pagar mais de 20 milhões Aí. no Félix Torres. 40. Pois é, mais de 23 no Kaká. Isso que é mais duro. de 20 milhões isso. em mais de 23 milhões do Pedro Raul. Isso é caro. Isso é caro. Eu até acho que o contrato do Memphis Depay, da forma que ele que foi vazado, eu não faria. Que eu acho que isso muitas vezes mexe em vestiário. O Ronaldo tá aqui, pode falar com propriedade. Mas se é um cara que te entrega mídia, bola, títulos, representatividade, entre outras coisas, o pacote Depay, ele é válido. Então, se você conseguir minimamente reformular, você não vai conseguir, gente, não vamos aqui chegar no algo utópico aqui. Você não vai conseguir chegar com o Depay no meio do ano, que é quando termina o contrato dele. Faremos um contrato agora por produtividade. O cara virou o ídolo da Fiel. O cara entregou títulos, entregou jogos, entregou gols. Ele Você não vai aconteceu, conseguir. final do Exato, ano, você não vai conseguir fazer um contrato para baixo agora. Agora o sarrafo aumentou, sobretudo depois da Copa do Mundo. Então, eu acho que é o investimento correto. O errado é gastar com um jogador inqualificável, Lívia. Aí não tem como reclamar do contrato do Depay e ele não tem culpa, né? Não. O pessoal fala, nossa, mas esse contrato é um absurdo. Bom pra ele, ofereceram, ele gostou, assinou. O problema é de quem fez aquele contrato. aí. O Depay, esse aí não tem culpa de nada. Nem do vazamento do contrato, nem por ele ter assinado. Agora, quem fez o contrato, pouco lembrou que estava no Corinthians e da saúde financeira essa não vem bem já tem um tempo. A gente vai seguir acompanhando. Agora, de fato, ele resolveu entregar, principalmente nessa reta final do ano, nos momentos importantes, entregou e ele veio para cá para viver o Corinthians, né? Ele foi para quebrada, foi para comunidade, Fez trançou gol. o cabelo. Fez gol no Maraca. Fez música, fez o quê? Fez gol no Maraca, exatamente. Vamos ver se ele vai aprontar lá em Brasília, porque tem jogo bom, jogo grande, o Depay aparece. Agora, quem vai aparecer no Santos? Porque o Santos virou com um ano assim, ó, diria que cheio de novidades. O Neymar, enfim, teve seu contrato renovado, ele fica até dezembro na Vila Belmiro. E o Gabigol, pelo que indica, o que surge nos bastidores, é que ele tá descendo pra Serra. O ano muda, os números ficam diferentes, mas às vezes tudo o que se quer é que uma história continue. A lembrança de que certos laços são tão fortes que resistem à maturidade do tempo. Assim, quando o relógio marcou os últimos segundos de 2025, renasceu a esperança do torcedor santista de voltar a tempos gloriosos. Neymar e o clube anunciaram de forma até meio misteriosa a renovação de contrato. Agora, o camisa 10 seguirá na casa onde surgiu para o mundo, pelo menos até o fim de 2026. A expectativa desta vez, para além de voltar a brigar por títulos e não pensar mais em zona de rebaixamento, é que Neymar possa voltar a ter uma temporada inteira sem lesões. Quem sabe passar dos 30 jogos que não alcança desde 2021. E é claro que é impossível não relacionar os objetivos de Neymar e o Santos com a seleção brasileira em ano de Copa do Mundo. Nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Com o Neymar garantido, o Santos trabalha para buscar mais reforços para a temporada. A negociação com o Gabigol esquentou nas últimas horas e o jogador deve ser anunciado neste fim de semana. Rony continua na pauta, também o meio-campista Felipe Loyola. Outros investimentos são para a manutenção de Barreal e Zé Ivaldo. E o Raio da Vila, o príncipe, que pode acabar estendendo uma tempestade de alegria para todo 2026 verde e amarelo.
Saudade daquela imagem, né? Quanto tempo que a gente não vê o Neymar saltando, comemorando. Mas estava lá na tardezinha mandando recado para Ancelotti, no lugar certo. O importante é que ele está demonstrando o que quer. Mas antes de gerar essa polêmica aqui, porque os nossos meninos estão até calminhos hoje, mas quando junta Neymar, Santos e Gabigol, a pólvora aqui pega fogo. Até porque Gabigol é polêmico, mas é decisivo, porém é caro. Gabigol pode ter um ano desafiador em 2026. Vai ser no Santos? Se liga. Gabriel Barbosa, nome e sobrenome que despertam sentimentos extremos nas torcidas Brasil afora. Aqui, amor e ódio andam lado a lado, seja no Santos, no Flamengo ou no Cruzeiro, onde o Camisa 9 foi anunciado e apresentado para mais de 45 mil pessoas no Mineirão. Todas as vezes que eu me mudei de clube foi algo muito grande. Na Inter de Milão foi algo muito grande, no Flamengo também. Mas realmente aqui foi algo que eu não esperava. Mas nunca embalou. Foi expulso aos 30 minutos do primeiro clássico oficial contra o Atlético no estadual. Com o tempo foi perdendo espaço e virou reserva de Caio Jorge. Eu queria ter tido mais minutos, porque... eu também preciso disso. As pessoas cobram o melhor do Gabriel, mas é difícil você entrar 10, 15, 20, de meia, de ponta. É difícil isso, é difícil pro jogador. E quem jogou sabe que o ritmo de jogo é diferente. Aí você vai a um jogo titular, as pessoas esperam que vai fazer 10 gols no jogo porque tu é titular. Ah, não queria uma chance? Então vai lá, agora vai, joga aí. Brilha. E não é assim as coisas. Quem joga sabe. Talvez o ápice desse ano conturbado tenha sido quando saiu do banco do Mineirão para fazer o gol da vitória sobre o Flamengo, seu ex-clube nos acréscimos. Gol esse mais sofrido que o esperado. Todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já, então meus amigos estão lá, todo mundo está lá. Então é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas futebol é assim, é inevitável, eu tenho muita estrela, não é possível. Ao todo, só 23 jogos como titular e outros 26 saindo do banco, média de apenas 46 minutos em campo. Contra o Corinthians, entrou aos 46 da segunda etapa e foi o escolhido para a quinta cobrança. O pênalti que estremeceria de vez a relação do Camisa 9 com a Raposa. Teve a chance de classificar o Cruzeiro para a final da Copa do Brasil e parou em Hugo Souza. Foi da marca da Cal que saíram 5 dos 13 gols de Gabriel no ano. Um quesito que o Camisa 9 sempre dominou, mas no Cruzeiro acabou pecando. Perdeu 3 de 9 cobranças feitas pela Raposa. A mais recente delas, derradeira. Não, eu errei. Eu tenho que assumir que eu errei. Foi a primeira vez também que eu erro um pênalti tão decisivo assim na minha vida. É claro que é um pênalti muito complicado também, porque pros dois lados, pra mim e pro Hugo, a gente treinou praticamente 5, 6 anos junto. Então é um pênalti muito complicado. E não tem desculpa, eu errei. Eu assumo que eu errei. Se Gabigol despertou o ódio dos flamenguistas quando vestiu a camisa do Corinthians e como punição até perdeu a 10 do rubro-negro, no Santos não foi diferente. E olha que o atacante foi feliz na baixada. Menino da Vila, Gabigol conquistou 2 paulistas, em 2015 e 2016. Aliás, os últimos títulos do Santos até hoje. Depois de uma passagem relâmpago frustrante na Europa, voltou para o Alvinegro em 2018. Foi o artilheiro do Brasileiro, da Copa do Brasil e se transferiu para o Flamengo. Aí, quando reencontrou o ex-clube em 2021, fez 3 gols, comemorou e discutiu com presentes na Vila Belmiro durante a vitória carioca por 4-0. E agora, será que Gabigol fica em Minas ou volta ao Peixe para uma terceira passagem? Quando eu acertei com o Cruzeiro, é para um projeto de 4 anos, não é para 1 ano, 2 ou 3. É claro que as coisas podem ser conversadas para ambas as partes e serem resolvidas. Mas não, meu empresário tá aqui, não deixa eu mentir. Ele não conversou com nenhum time.
técnico, nenhum time conversou com ele. Mesmo com essa declaração recente, cada vez mais o atacante se aproxima do Peixe para 2026. Até porque no Cruzeiro seria difícil reconquistar espaço, pela fase e pelo novo técnico Tite, por causa do histórico de confusões com o treinador, seja nos tempos de Flamengo... É verdade! ou até mesmo na coletiva de apresentação no Cruzeiro. Ô Samuel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, não, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Esse é Gabriel Barbosa. Ainda 29 anos de vida e muitos capítulos já escritos no mundo da bola. Sem dúvida alguma, um dos grandes personagens do futebol brasileiro. Seja pro bem ou pro mal. Sabe o que é engraçado daquela imagem ali, Pedrinho e Gabigol? Porque a gente acaba batendo no jogador, né? Mas, Pedrinho, vem cá. Ficou ruim pra você. Pagou caro no Gabigol. Não teve o retorno esperado. E no final das contas, quem vocês anunciaram pra temporada? O Tite, né? Eita! Pois é, gastou uma bala no Gabigol, o Tite tá vindo, mas a gente finge que não lembra, isso ficou em 2025, ano novo, vida nova. Não tem caixa ali, esse homem não tem dinheiro pra esse homem aí, não é problema não. Pô, mas aí porque tem dinheiro, tá sobrando, vamos mandar os boletos pra Minas. Ele falou que ele comprava o Flamengo todo só com o gadinho que tava Não, isso aí foi rede social. E ele tem pra comprar mesmo. Ele falou que o cara era o ovo. Isso foi cara era o ovo no mercado. Poderia ser verdade, mas não é. Deixa eu falar com vocês, o homem compra mesmo, o homem tem dinheiro, tem que comprar mesmo. Tá certo, Pedrinho, não, e o ano passado começou com Gabigol e Dudu, né? Aí. O ataque do Cruzeiro. E nenhum dos dois empatou. Não, do Cruzeiro não. Do Super Cruzeiro, que me foi vendido no passado, no começo. Que boa temporada! Não, a questão é que ano passado... Rapaz? Gastar mais de R$1 bilhão pra não ganhar nada? Mas aí tem Palmeiras e Flamengo. Não chegar em uma final. Não chegar em uma final. Ô, Chico, a questão é que ano passado o Cruzeiro tava voltando pro lugar que ele nunca deveria ter saído. E aí, sabe aquela coisa assim, eu tenho dinheiro, eu vou sair gastando, e gastou errado. Porque aí você começou a contratar Gabigol, Dudu, aí você fala, tá, mas e a espinha dorsal desse Cruzeiro? Mas como gastar errado se gastou em Dudu e Gabigol? Vai jogar como? Não, me explica, você não tem que me explicar então. Como é que é gastar errado Caio Jorge? Como é que é gastar errado em Gabigol? Como é que é gastar errado Caio Jorge veio depois. Eu gostaria de gastar errado nesses caras também. O Cruzeiro no início queria, tá no mercado, é personagem grande, eu quero, pra mostrar que tem dinheiro, pra mostrar que tava voltando. Se tem dinheiro, você vai comprar os pés de rato? Não, eu vou errar. Se eu sou o Pedrinho, eu faço que nem ele aí. Eu vou errar com o Gabigol. Ronaldo, eu vou errar com o Mendes. Eu não vou errar com o Thales. Eu não vou errar com o Félix Torres. Eu não vou errar. Ele tá certo, o Pedrinho. Alguém tem uma diferença do Gabigol? Eu critiquei aqui. A contratação do Gabigol? É só você pegar aqui. Marcelo, você tava secando. Começo do ano passado, eu falei aqui. Vocês desse lado aqui, estão acostumados a contratar história. Ou contrata jogador de futebol. Ou contrata o jogador de futebol. Hoje o Gabigol... O Santos contratou o Gabigol. Desculpa, gente. Nós estamos falando que o Santos contratou o Gabigol. E contratou um jogador para ajudar o Neymar. Do problema de doping que ele não caiu, mas que ele não seguiu o protocolo do doping. Fala-se mais quando ele vestiu a camisa do Corinthians. Fala-se mais quando ele tá embalada. Fala-se mais quando ele tava em cassino. Fala-se mais quando ele tá lá e pra cá. Fala-se mais do Gabigol fora de campo do que dentro dele. Aí os caras ainda pagam uma bala pra um jogador que não entrega nada e é banco há 2 anos. Aí eu vou te fazer uma pergunta, peraí, porque quando você vai pro mercado e você vai olhar o jogador, você tem que olhar o currículo. Lógico. Que é justamente a história dele. Tá bom. E aí você falar pra mim que o Gabigol, você pode achar que ele pagou caro, mas falar que o Gabigol desaprendeu, ele não foi prioridade para aquele técnico, não. Eu não falei isso. Não, você não falou, mas estou dizendo o seguinte, o Gabigol não desaprendeu. Ele não foi prioridade pro técnico, assim como na reta do final do Flamengo, ele não estava sendo.
Agora, se você contrata, você tem que olhar justamente a história. Gabigol é decisivo, é abusado, é um personagem que gosta de agitar. Que decisivo é esse? Que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês Final e não de 24, consegue jogar. ele decidiu e não a Copa consegue do Brasil. jogar, ponto. Você tá falando Dois anos. Não, isso é 1 ano, pô. Só Chico, isso. Vem cá. Você em sã consciência. Não tenho nada contra o Gabigol, que ele seja feliz. Eu desejo muita sorte na vida dele, saúde pra família principalmente. Coisa maravilhosa. Estou analisando o jogador de futebol. Hoje, o jogador Gabigol vale 1,5 milhão a 2 milhões por mês, 3 anos de contrato? Irmão, no futebol atual vale. Não vale. No futebol atual vale muito. E você é o mais hipócrita que tem. Qualquer jogador ganha 1 milhão hoje, Capelani. Qualquer jogador ganha 1 milhão. Porque tá errado. Tá bem, mas aí é o que o mercado paga. Aí depois o Chico Garcia vem aqui, todo bonitão, galanzão, aqui com essa barba grisalha maravilhosa, e vai falar assim, o Santos está gastando mais que arrecada. Não pode. Mas aí o problema, Capelanes, é o que o futebol brasileiro se tornou. Inflacionando. E hoje qualquer pangaré ganha 1 milhão. Aí quando você fala, olha, o Chico Cachaça. Aí quando você olha o Chico Cachaça, lateral direito, ganha 1 milhão. Aí Chico Cachaça? E olha, nem me inspirei. Eu não gostei desse nome, não. Nem me inspirei aqui, não. Aí você olha o Chico Pangarela ganhando 1 milhão, aí você fala... Dá pra mudar o nome, pô? Pô, tem que ser... Pode ser João? Pode ser o Ronaldo Minha. Dá pra ser João? Pode ser o Ronaldo Minha. Quando você olha qualquer Zezinho ganhando 1 milhão, e aí você olha o histórico do Gabigol, você fala... Não dá. Lívia, tá errado. Pra economizar com cara... Mas é isso, o futebol brasileiro tá errado. Então tá errado. É que pelo Capelanes, o Neymar tinha que ganhar 100 mil reais. Os salários subiram pra isso, ou os clubes entram no acordo, olha, vamos trazer pra uma normalidade, ou o sarrafo só aumenta. Agora, não é culpa do atleta receber isso. O problema é de quem inflacionou o mercado da bola e hoje a realidade é essa. Esse pensamento fez com que o São Paulo chegasse a 1 bilhão de dívida. O Corinthians, mas 3 bilhões. E o Gabigol no Santos? Quase 1 bilhão. Nós estamos falando do Gabigol no Santos. Vocês estão falando até de São Paulo. Mas aí a gente vai ter que falar de diversas contratações que chegam, não ficam 3 meses, vão embora. Técnico que não dura 6 meses, aí a multa rescisória é alta. Aí a dívida realmente fica... Quer que eu fale do Gabigol aqui, então? O Gabigol no Santos! Eu vou falar uma coisa do Gabigol no Santos. Isso. Gabigol, calha a minha boca, Gabigol. Isso. Você não conseguiu dar um tapa na bola na seleção brasileira. Não conseguiu dar um tapa no futebol europeu. Aqui no futebol brasileiro faz tempo que você não entrega. Então calha a minha boca, porque pra mim... Hoje seja bem-vindo, Gabigol! Seja bem-vindo no Santos! Não é um atleta de alto rendimento focado. Então, pra mim, eu não faria essa contratação que o Santos fez. Você não contrata ninguém. Seja bem-vindo, Gabi. Aí gosto, cada um tem o seu e tá tudo bem. O Capela acha que não vai funcionar, é a opinião dele. Hoje, dia 2 de janeiro. Chegar lá na frente, o Gabigol funcionar. Lembrando que o Santos ainda não anunciou. Não? Mas os bastidores, a notícia é essa, estão brigando à toa. Meu Deus. Que o Gabigol vai jogar Chico Garcia com Neymar. Aí é que... Também conhecido como seu cunhado. Aí é que... E aí eu quero saber, não seu, dele, né? Gabigol é Neymar. O seu cunhado. Eu quero a sua opinião sobre essa Chico dupla. Cachaça? Na tela, Chico Cachaça. Chico Pangaré. Nós temos essa imagem, o Neymar chorando, tudo mais. Esse jogo foi em 2013, lá no Mané Garrincha, se não me engano, maio de 2013, o Neymar se despedindo, o Gabigol estreando, o Gabigol chegando no Santos, Meninos da Vila. Ô, Muricy, como dava bronca ali na beira, né? E o Gabigol, olha, novinho chegando. Chico, sua expectativa para essa possível dupla na temporada de 26? Agora o Capelanes vai ficar bravo comigo, porque, esquece. Vamos Como lá, ele não fica? é um acontecimento. Isso é um acontecimento. Neymar e Gabigol juntos no Santos. Na Vila? Pelo amor de Deus, meninos da Vila, jogadores prévia à Copa do Mundo. Porque o Gabigol quer mostrar futebol. Claro que vai querer, jogando em casa, inclusive, na sua casa, Copa? no seu redor. Não tô falando isso, mas assim... tem 6 meses, pô. Ele já esteve na seleção. Eu acho que Gabigol e Neymar juntos, até pela familiaridade, eles tendem a jogar muita bola no peixe. Eu tô muito confiante, cara. E aquela coisa mesmo do Gabigol Chiquito, ajudar o Neymar a ir pra seleção, né? Neymar ainda não foi convocado pelo Ancelotti, lógico que ele tem um olhar diferenciado, né? Ainda é o maior jogador. Você vai falar que ele não foi testado, o Neymar, pelo Ancelotti? Não, meus jovens, eu falei que ele não foi convocado, isso é um fato. E ele precisa jogar para ser convocado. Ano passado,
tipo essa semana passada, você disse que ele só recebia a geladeira. Isso. A bola quadrada. Isso. Gabigol pode ser esse personagem daquela bola azeitada. É mais fácil, né? Redondinha. É mais Eu acho fácil. que fica mais fácil pro Ney resolver, fazer o que tem que fazer e a geladeira não vem, Ronaldo. Aquele churrasquinho bem feitinho, sabe aquele churrasquinho? É o que vai acontecer no Santos, menino. É daqui, o Gabigol pra cá, Neymar pra lá, os caras vão desenrolar aquele limãozinho, Aquele jantar em casa. aquele barrilzinho. Resta saber se o acontecimento vai ser no campo ou extra. Não, fora também. Porque fora os dois também. são bons nisso, nos dois, né? Campo. Agora eu sei o que esses oportunistas vão fazer. Vai lá, pronto. Eu sei o que eles vão fazer. O Gabigol vai fazer os seus golzinhos no Campeonato Paulista, aí eles vão chegar com aquele peitão Tá lá pra estufado. isso. Olha ali o Gabigol, maravilhoso. Só vale lembrar que o artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado foi o Guilherme. Tá? E daí? Só isso que eu queria falar. E daí? Porque o nível é baixo, entendeu? Então é capaz ele meter 3, 4, 5 golzinhos ali. Se ele e meter vocês falarem, 3, 4, eu quero 5, ver a ele foi temporada. contratado para isso? Eu quero ver a temporada. Sabe o que é Eu quero ver a engraçado? temporada. Rapidinho, eu vou desmascarar o Capelantes agora, porque ele elogiou o contrato do Memphis Depay. Por quê? Porque o Memphis ganhou. Aí se no final do ano o Gabigol e o Neymar ganharem um Paulista, alguma coisa toda, você vai engolir seco. Não, mas Engolir eu tenho humildade aqui de reconhecer se eu tô errado. Só os burros não mudam de opinião. E eu não vou mudar. E voam, né? E eu não vou mudar. E voam. Olha só, rapidinho, gente, prepara o corte aí. As redes sociais da Band, prepara o corte. Santos com Neymar e Gabigol. Força 1, 2 ou 3 no futebol paulista, rapidinho, Capelanes. Eita. Hoje o Santos é a quinta força. Eu falei 1, 2, 3, ele foi pra porque tem o quinta. Bragantino Chico aí. Garcia, Ainda é a terceira. Palmeiras e Corinthians estão na frente. Ronaldo Giovanelli. Tá ali, força máxima, Corinthians, Santos, Palmeiras, esse campeonato Palmeiras, paulista. força máxima? Porque o Palmeiras tá ali com a gente. Não, o Palmeiras tá aqui porque foi vice o ano passado. Vamos viajar, gente, vamos viajar, porque se deixar aqui a resenha fica só em São Paulo. E é o seguinte, o Cruzeiro recusou uma proposta do Flamengo por Caio Jorge. E o Flu renovou seu contrato com ele, o incansável goleiro Fábio, até 2027. Vamos ver como é que tá o mercadão carioca? Thiago Carvalho conta pra gente. Ano novo, hábito antigo. Ou melhor, experiente. 2026 mal começou e o Fluminense já anunciou a renovação com o Fábio. Aos 45 anos, o goleiro considerado ídolo no clube estendeu o vínculo por mais 2 temporadas, até dezembro de 2027. O Camisa 1 vai começar o 5º ano defendendo o tricolor carioca, tendo participado da conquista mais importante da história do clube, a Libertadores de 2023. Recentemente, o goleiro se tornou o recordista mundial, ao ultrapassar Peter Shilton como o atleta com mais partidas disputadas na história do futebol. Já são mais de 1.400 jogos. Nesta sexta, o ano começou no Fluminense. Parte do elenco se reapresentou no CT Carlos Castilho para a disputa do Campeonato Carioca. Esse grupo é composto principalmente por jogadores das categorias de base e os próximos dias serão de avaliações e exames médicos. A novidade que movimentou as redes ontem foi o lançamento dos novos uniformes. A partir de agora, o clube será patrocinado pela marca alemã Puma, em contrato de 5 anos. Enquanto isso, no Flamengo, a diretoria segue irredutível e tem um principal alvo de mercado nesse momento, Caio Jorge. No entanto, a nova proposta apresentada pela diretoria carioca também foi negada. O rubro-negro ofereceu 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, mais Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, para contar com o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ficaria ainda com 10% do valor de uma possível venda futura do atleta, mas não aceitou o acordo. Se somados, os números chegariam na casa dos 32 milhões de euros. Mas Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, não aceita abrir conversa por menos de 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. Caio Jorge é um desejo antigo da equipe carioca. O Flamengo chegou a fazer proposta pelo atleta em fevereiro do ano passado, mas não conseguiu acordo. Outra prioridade é reforçar o gol. Com a saída de Matheus Cunha para o próprio Cruzeiro, o alvo na Gávea é Brazão. Uma nova proposta será feita nos próximos dias. O Santos tem 60% dos direitos do atleta
Os outros 40% são da Inter de Milão. Tá lá, o mercado da bola agitado, que mexe um pouquinho com Minas Gerais. Fábio fica até 2027. Capelanes, você gostou da renovação? Eu tô meio azedo, né? Imagina, você percebeu? Eu acho o Fábio um fenômeno, um monstro de goleiro. Eu acho que não é nenhum absurdo ele ficar até 2027. Eu só coloco aqui um pequeno asterisco. Ele tem contrato até 2026. Por que já imediatamente renovar mais um ano? Dá uma sentida, ver como é que ele tá para depois renovar. Mas legal, sucesso para ele, que ele é um monstro sagrado. Ele se reencontrou ali no Fluminense, né? Saiu do Cruzeiro, chegou no Flu, pegou a posição, o Ronaldo falou, aqui eu fico, ninguém me tira. E é muito profissional, né? É um cara super respeitado. Trabalho no dia a dia também, porque o goleiro, você vê no jogo ali aqueles 90 minutos, mas deixa eu falar, o dia a dia é a pior coisa que tem. Ainda mais no sacrifício que você faz, na explosão. Que treino, pancada, o treinamento cai no chão. Então, por isso que o Fábio está de parabéns. Você está na história do futebol, na história de todas as crianças que vão seguir o seu caminho. Você pode ter certeza nisso, que você é o cara, você é o mentor de tudo isso, de muitas crianças hoje se transformarem em goleiros também. Parabéns. Eu sou fãzona, que ele faça uma excelente temporada em 26 e que bom que agora tem mais uma temporada, já que o mercado do Fluminense está devagar, pelo menos o Fábio agora chega com essa boa notícia. Caio Jorge, o Flamengo está tentando, Chico, e o Cruzeiro está fazendo jogo duro, até porque não tem placa de vende-se. Agora, se o Gabigol sai, dificulta mais a vida do Flamengo, né? É, com certeza. Eu tô encucado com essa história, porque o Flamengo está insistindo de uma maneira e o Cruzeiro está dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu tô achando que o Flamengo tem alguma sinalização, ou do staff do jogador, ou do próprio atleta, de que, cara, pode acontecer, porque o Flamengo não desistiu. É só pagar 50 milhões, então, mas aí não consegue comprar um lá de fora até, um cara mas até... Mas aí quem? Tem que ter alguém mapeando, mas é porque sabe que o menino é novo e entrega. Ele é bom, mas é muito dinheiro. E o Cruzeiro não quer vender. Tá estranho essa história. Bom, a gente vai ficar de olho no mercado da bola. Os meninos agora vão respirar um pouquinho. Vocês acharam que eles estavam agitados? Te contar. No debate, sabe qual é o assunto? Arbitragem. Ou seja, prepara sua água com açúcar, porque vai dar o que falar. Beijo, eu volto na segunda-feira com todo o time do Jogo Aberto. Aí, meu amigo, a temporada começa com o pé direito valendo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Vamos. Tarde pra você, tava esperando o debate, ele chegou e com tudo, com um dos assuntos mais quentes no futebol brasileiro. E não é de hoje, arbitragem. E para falar sobre arbitragem, nada melhor do que contar com um expert, um cara que é transparente, sincero, que conhece a regra, que conhece os árbitros, que conhece os bastidores. Eu tenho uma longa admiração por ele. Começamos a trabalhar há muito tempo juntos na Rede Record. Ele já foi aqui do Jogo Aberto e sempre será Jogo Aberto. É uma figura carismática, uma das personalidades mais marcantes que eu conheci na vida. E é um orgulho recebê-lo nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro. Oscar Roberto Godoy. Uma salva de palmas, gente. Obrigado, colegas. Bacana, muito bacana poder ter esse encontro com vocês todos e principalmente com você, que a gente tem uma história maravilhosa, profissional e também pessoal, pelo tanto que eu admiro, não só você, como toda a sua família. Parabéns pelo sucesso que você conseguiu alcançar e se manter. Obrigada, Godoy. Um beijão também para a sua família, que você sabe que eles moram no meu coração. E não é de hoje. Bom, ao lado de Oscar Roberto Godoy, a nossa seleção Jogo Aberto. Olha quem está ali, Chico Garcia. Tudo bem, Chiquinho? Finalmente, você era uma autoridade, né? Você perdeu um posto. Ele, quando fala de arbitragem, Godoy, não é Chico Garcia, é Francisco Garcia. E tava muito, hein? Tava muito, hein? Você pode até não ter apitado muito, porque quem mais comanda, sempre está comandando a arbitragem no Brasil, nem sempre foi um bom árbitro. Mas você é muito estudioso e quando você se manifesta e se pronuncia a respeito de arbitragem, tem fundamento e conhecimento. Muito bem, ao lado do nosso Chico, Cici! Boa tarde! Hoje você vai saber tudo que você ainda não descobriu em relação à arbitragem com o Godoy aqui. Você e o telespectador, o internauta, todo mundo.
Boa tarde, Renata. Boa tarde, amiguinho. Godoy, que é isso? É bom, é bom. Já pintou algum jogo seu, Godoy? Já. Ele tá calminho hoje aqui, né? E deu calminho hoje aqui. Não, ninguém... Não é possível. O Godoy é daquele que você perguntava o tempo e ele falava, tá nublado. Godoy, qual o tempo? Tá nublado. Vai jogar, menino. É isso aí. Esse é um bicho ignorante. Falando em tempo, ele dizia, não perde tempo. Bom, temos aqui, Godoy, uma figura que virou um fenômeno da internet, da TV, um Juvena famoso. Sgarbi, hoje a arbitragem vai mudar de figura porque o Godoy está aqui. Tudo bem, Rê? Beijo pra vocês, amiguinhos. Beijo. Ricardinho, aniversário, cadê? Céu claro, Ricardinho. E ó, o Chico, o Godoy é bom porque o Chico, ele fica aqui quando fala de arbitragem, né? Tá, sou eu, tá. Agora então você vai ensinar o Chico, cara. Não, ele que sabe. ano passado ficou defendendo muitos árbitros aqui, viu? Ele sabe, vai ter que ser defendido mesmo. Vai, já tô Tem que vendo ser defendido mesmo. Sem árbitro. minoria aqui, pô. Sem árbitro não tem jogo. Eu sei, mas o Chico aí, eu quero ver hoje. Independentemente da qualidade, não tem jogo. É verdade, concordo. Olha, Godoy, esse cara já enfrentou grandes atacantes, já parou vários ataques no Brasil, na América do Sul, na Turquia. Uma loucura! E eu tenho certeza que o nosso capitão Edu Dracena nunca deu trabalho para arbitragem. Foi sempre comportado em campo, muito centrado. É isso, Edu? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos. A honra estar aqui com o Godoy. O Godoy pode falar, porque ele apitou vários jogos meus e tem um fato curioso. Eu e ele. Ai. Lá vem. Teve um jogo que ele estava apitando, aí teve uma falta perto da área e você sabe que eu era o cobrador de falta, né, Renata? Aí eu peguei e bati a falta, bati tudo errado. Ele, volta. Você não esperou eu apitar? Aí ele chegou pra mim, ó, concentra e bate direitinho. A bola voltou a falta, bati a falta e fiz o gol. Então o gol... Você foi tendencioso, Oscar Roberto Godoy, e generoso ao mesmo tempo. Renata, tem 2 jogadores que devem a carreira internacional a mim. E nunca me mandaram uma passagem para visitá-los no exterior. Não creio. Edu Dracena se consagrou graças a esse gol que ele fez no Mineirão. Eu orientei como teria que ser cobrada a falta. Calma aí. Você merecia o bicho daquele jogo. Naquela época só cobrava tiro de meta. E o outro é o Marcos Assunção. Não. Marcos Assunção. Marcos Assunção também. Deve a carreira internacional, graças a mim, no jogo Rio-São Paulo, Santos e Vasco. Falei, é daqui que tem que cobrar, aqui. Bate assim que você faz o gol. Ele foi lá e caixa. Mas Você foi o mentor de Marcos Assunção, que é reconhecido mundialmente como um dos melhores cobradores de falta. Um beijo pro Assunção também. Trabalhou aqui com a gente no Jogo Aberto. Agora, é o seguinte, eu fico muito orgulhosa por saber que trabalho ao lado de alguém que é um modelo de disciplina, de calma, de tranquilidade. Alguém que nunca foi agressivo nem violento com os adversários. Alguém que respeitou, sobretudo, as regras do jogo. Sempre. Ronaldo Giovanelli. Você foi bem, bebê, porque eu sempre respeitei. Agora, essa voz baixinha, eu nunca ouvi isso aí. Ele sempre ficava me xingando. Seu freguês, calma aí, o que é isso aí, Gisal? Isso é verdade. Agora, se existisse um ano na minha época, ele estaria na geladeira. Porque ele me expulsou injustamente, inúmeras vezes, tá aqui, ó. Injustamente? Foi. Pelo menos eu fui expulso 16 vezes. Quantas? 16. Você falou baixinho igual ele, quantas? Não, 16. Mas 5 foi o Godoy que me expulsou injustamente e teve uma que eu pedi pra ele me expulsar, que tava um calor desgramado, e ele falou, não, você vai comigo até o final. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Gente, eu não acredito. Foi. Verdade. Depois de tantos anos, agora você aproveitou o momento pra desabafar. Eu ia prolongar minha carreira, ele não deixou. É verdade. O massagista entrava em campo, jogava água no tênis, na chuteira, tão quente que tava. E ele, me expulsa, gente, você é fraco, você é isso, aquilo. É a torcida atrás do gol. O Godoy expulsa ele, você não tem coragem de expulsar ele. Eu falei, é o que ele quer. Vai ficar comigo aqui nesse sol até... E vou dar 15 minutos de acréscimo. Vai ficar comigo aqui. Foi isso mesmo. Godoy, agora, eu não sei se a juizada trabalhou ou não trabalhou em 2025. O que eu tenho certeza é que o número de
erros de arbitragem foi elevadíssimo. Muitos erros, muita concentração de erros, muitos questionamentos para o programa. Foi uma maravilha, porque discutimos, divergimos, tivemos ideias diferentes. E agora vamos relembrar esses erros que marcaram 2025 na arbitragem. Lá se foram 7 anos desde que o VAR entrou definitivamente no Brasil. Mas se pensávamos ser a tecnologia a solução, com nítida evolução em lances óbvios, como aquele de jogo contra o Vasco em 2017, ou em impedimentos que começaram a ser analisados com linhas, com o passar do tempo, outros problemas, talvez até mais graves, e pasmem. Acredite ou não, viramos a página de 2025 com essa manifestação de Abel Ferreira, que pela primeira vez desde o desembarque no Palmeiras, virou uma temporada sem títulos. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Bom, a entrevista mistura tudo, mas antes de dissecá-la, vale dizer, Palmeiras e Flamengo são de fato os papatítulos do país e não à toa decidiram a última Libertadores. E algumas horas após o duelo de Lima, Abel formulou tal ideia. Entre outros lances polêmicos, a entrada de Eric Pulgar em Bruno Fux foi a que causou o estopim da indignação. Mas, como o português deixou transparecer, não foi só isso e tampouco apenas na Libertadores. E aqui uma observação. Isso não aconteceu só contra ou a favor do Verdão, mas se não todos, quase todos os clubes da Série A reclamaram da arbitragem ao longo do ano e em todas as competições. Basta lembrar da semifinal do Paulistão, o pênalti de Arboleda no então estreante Vitor Roque, confirmado no VAR, deu o que falar. Ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Esse é o contato, ok? Então o pênalti está confirmado. E a batida de Rafael Veiga acabou determinando a eliminação do São Paulo diante do Palmeiras. Somos seres humanos, vamos errar, mas quando você tem a oportunidade de corrigir o erro, né, as coisas elas podem, né, ficar mais fáceis. Né? Foi vergonhoso. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. Mas foi na polarizada disputa do Brasileiro que a arbitragem com o VAR colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. E para chegarmos nos asteriscos de Abel, tem todo o contexto, lances de interpretação, fora a geladeira para muito juízo, que de certa forma comprova o reconhecimento do erro pela CBF. Começou cedo, já na segunda rodada, após a revolta do Sport com Bruno Arleu de Araújo pelo pênalti em Rafael Veiga, que definiu a derrota para o Palmeiras, mesmo com um toque na bola de Matheus Alexandre anterior ao choque. Ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda para o jogador de branco. O pênalti está confirmado. Agora, não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Naquela mesma segunda rodada do Brasileiro, também tivemos a expulsão de Jonathan Jesus pela dividida com Wesley na derrota do Cruzeiro para o Inter 3-0. Sobrou na oportunidade para Marcelo de Lima Henrique e a VAR Daiane Muniz. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a Pepe Limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Douglas não tem impedimento, pode sair. Tem um jogador expulso, das condições que foi expulso. Nem falta foi no lance, né? O Alexandre está em Belo Horizonte, já fez o contato com o diretor de árbitro, né? Com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar. E punidos pela CBF ainda foram Lucas Casagrande e o VAR Gilberto Castro, ambos afastados após Bragantino e Grêmio. O pênalti marcado num momento de recolhimento do braço e a expulsão de Kahneman por agressão, entre aspas, claro, foram as causas. Nada que amenizasse a derrota e também a revolta, tanto da torcida em frente à sede da CBF, quanto o próprio grupo do técnico Mano Menezes. Pra mim, por essa câmera tá claro, o número 4, ele dá um soco no rosto do adversário. Pode confirmar o cartão vermelho, tá? Lucas, excelente decisão. Olha, o Grêmio Futebol Porto Alegre está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. Esse pênalti que foi marcado hoje aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria, isso sem tamanho. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, contra o Mirassol, que originou um gol. E onde o cara do Mirassol tá em impedimento, ele vai no VAR e confirma. A expulsão do Kahneman, ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kahneman, porque ele já tá bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos 2 pênaltis marcados no Clássico Grenal, onde não existe pênalti. Onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve 3 pênaltis no jogo. Do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é.
Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado hoje novamente. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Com todos aqueles afastamentos, a CBF esperava forçar uma evolução no que diz respeito à qualidade da arbitragem. Porém, o que se viu foi ainda pior e ao contrário. Aí vão só algumas das polêmicas. Não tem nem palavra para falar o tanto que é catastrófico o VAR no Brasil. O VAR é muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Cara, não gosto nem de falar de arbitragem, mas... Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Aquela falta de critério da arbitragem. Vou falar a palavra e daqui a pouco eu vou a julgamento de novo, né? Lamentável. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. A gente não quer que o árbitro erre, né? Mas, assim, o Ceará, de uma certa forma, dentro da competição, já teve umas 3 ou 4 situações aí e a nosso favor não teve nenhuma. Eu queria tirar o time de campo porque um lance que comprometeu completamente o clássico. Infelizmente, isso está manchando o Campeonato Brasileiro. Diante desse contexto, então, voltamos a eles. Não há asteriscos nos nossos títulos. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo... muita coisa mudou. Os asteriscos de Abel Ferreira, e no caso específico citado pelo treinador, o fatídico choque rei do retorno, rodada 27. E o emblemático afastamento do indicado à Copa do Mundo Ramon Abate Abel após a vitória alviverde de virada 3-2. Segundo os São Paulinos, unicamente por conta de 2 lances capitais. O pênalti não marcado de Alan em Tapia e a não expulsão de Andréas Pereira na entrada em Marcos Antônio. Na ocasião, o placar ainda mostrava 2-0 para o tricolor. No meio da canela do Marcos Antônio também não ser expulso e o VAR não chamar é inacreditável. Depois daquilo, o Palmeiras virou o placar, mas em função da comoção nacional, a arbitragem também teria se voltado contra o Verdão, na época ainda líder da competição. Seria leviano apontar má fé, mas o fato é que nos números, o Alviverde nos primeiros 2/3 do campeonato tinha um saldo positivo de decisões favoráveis do VAR e no final a situação se inverteu completamente. A começar pela derrota no confronto direto frente ao Flamengo no Rio, marcado pelo pênalti não assinalado de Jorginho em Gustavo Gomes e depois o marcado em Pedro. Contudo, sem considerar a origem do lance com o puxão de Danilo em Vitor Roque ou o empurrão de Pedro em Fux. Já no 0-0 em casa contra o Cruzeiro, é bem verdade que teve o lance da não expulsão de Gustavo Gomes por falta em Wanderson e ainda o vermelho de Rafael Klein para Fabrício Bruno na etapa final. Em prejuízo ao Palmeiras, em contrapartida, 2 situações. O toque no braço de Vidalba dentro da área e o gol anulado de Sousa por entendimento de uma falta de ataque na área. Já na antepenúltima rodada, mais decisões contrárias nos 3-2 para o Grêmio no Sul. A virada gaúcha veio com 2 penalidades não tão polêmicas, porém marcadas com direito à expulsão de Giai por interferência do VAR. E como se não bastasse, em seguida, o placar inalterado contra o Vitória no Allianz Parque teve o lance de William Oliveira, passou despercebido pela arbitragem. Pois é, mais 2 pontos perdidos e foram 3 a mais que no final das contas deram N ao Flamengo. E em benefício ao rubro-negro, vale citar aqueles 2-1 para cima do Corinthians em Itaquera. O gol da vitória carioca nascido a partir de um lateral invertido. E a tudo isso também pode se somar ainda a arbitragem do jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Flamengo, um pênalti para cada lado e o do rubro-negro em cima de Arrascaeta. Polêmica formada já na primeira parte do Brasileirão com os 2-0 para os cariocas em São Paulo e aquela máxima seguiu até o fim da disputa. Foi claramente um jeitinho brasileiro. Como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom não pode entrar por este caminho. Olha, a produção foi muito abrangente. Conseguiu trazer vários erros que viraram discussão em programas esportivos, nas redes sociais, entre torcedores. Erros muito questionáveis. Godoy, eu sei que um árbitro, ele não pode ficar marcado por um erro, não pode destruir uma carreira. Muitas vezes há uma perseguição até pessoal, as pessoas ameaçam a família, pessoas próximas, tem um exagero.
Mas o futebol no Brasil tem uma relevância que poucas coisas têm. Isso é um fato, ninguém vai mudar. Só que a arbitragem, ela define títulos, ela define eliminações, sequências em campeonato, jogadores suspensos que muitas vezes, desfalcando uma equipe, eles não deixam o time completo, prejudicam o desempenho total. Então a arbitragem, ela continua sendo um elo central e, pelo que nós percebemos, nem o VAR conseguiu melhorar a arbitragem. Renata, eu sempre me manifestei desde o início da minha carreira jornalística, em 2002, eu sempre me manifestei da seguinte forma, como eu era apitando, como árbitro atuante. O mais importante do jogo é o árbitro. Ah, mas é o craque, é o jogador. Não, o mais importante é o árbitro, porque tudo gira em torno das decisões do árbitro, da competência do árbitro. Agora, essa relevância que o árbitro tem não é dada a ele, pelo contrário. Todo mundo se considera entendedor, opina. Todo mundo que eu falo não é do lado de fora, não. Todo mundo dentro do futebol. O jogador reclama, questiona, opina a respeito da arbitragem, o técnico também, a comissão técnica e os dirigentes, além de nós, torcedores. Porém, o conhecimento não vem à tona, não é colocado o conhecimento, é colocado o entendimento de cada um em relação àquilo que aconteceu. Mas, na hora de cobrar, só se cobra, como nós vimos na matéria, na edição, só reclamando daquilo que aconteceu contra. E todos esses que reclamaram tiveram o erro a favor. Em nenhum momento eles têm a dignidade esportiva, a hombridade esportiva, para dizer, hoje o erro nos favoreceu. Amanhã o erro pode nos prejudicar, ou hoje o erro nos prejudicou, mas ontem o erro nos beneficiou. Então fica pesando apenas o erro, e o erro às vezes acontece por divergência de interpretação. A regra é interpretativa e tem nós vimos aí, entre a interpretação de quem está no VAR e a interpretação de quem está no campo. Deveria prevalecer sempre a decisão de quem está no campo. E quem está no campo é o único que tem a visão real do que aconteceu no ângulo e no posicionamento que ele está. E ele, árbitro do campo, se auxiliar ou recorrer à tecnologia para corrigir ou manter aquilo que ele viu na reação real, no fato real, na visão real do que aconteceu. E nós não temos isso. O árbitro do campo passou a ser omisso, covarde e ficar jogando a decisão para o árbitro do VAR. Aí o VAR opina na interpretação dele, na comodidade dele. Às vezes até fazem uma conferência, como nós vimos 2, 3 vozes opinando. E aí a gente tem isso. O VAR foi colocado como uma ferramenta para corrigir e hoje o VAR é mais criticado do que o próprio árbitro físico. O que eu vejo é que a gente conhece mais os árbitros que estão em campo. Então, muitas vezes se fala a arbitragem do Daronco, a arbitragem do Klaus, a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, que foi ruim, e a gente nem sabe muitas vezes quem está no VAR, quem é que está auxiliando o VAR também. Então, acho que cabe a nós conhecer um pouco mais as características da arbitragem. E uma coisa que eu falo sempre aqui, para mim, falta é falta, não tem meia falta. E lá, desde o Leandro Pedro Voaden, se instaurou a meia falta. Essa é uma falta importante, marca. Essa é mais ou menos não marca. E aí eles começam a se embananar, começam a, num primeiro momento, adotar um critério, depois eles precisam adotar outro. E aí as reclamações não param, porque os árbitros também acabam, às vezes, confundindo todo mundo. Mas aqui no programa, o Chico Garcia é a nossa voz de arbitragem. Tem um curso, é um cara que tenta, na medida do possível, se atualizar com as regras, porque a International Board muda também as regras a todo momento e vira uma coisa muito bagunçada. E o torcedor não se interessa, o torcedor não tem paciência de ler a regra, de buscar as minúcias, os detalhes. Não é. Mas aí, na hora de reclamar, reclama. Sim. Ah, fui roubado. Fui roubado. Passaram a mão. Sem saber nem o que estão falando. Só isso. E a gente vê que a torcida tem direito de fazer o que ela quiser. Ele é torcedor. Agora, nós não. Nós temos que ter mais responsabilidade nas análises e não simplesmente sair falando qualquer coisa, porque todos nós aqui somos influenciadores de opiniões também e não somos árbitros e nem estudiosos do assunto, Chico. E os agentes do esporte também, né? O que o Godoy estava falando, o
os treinadores, os jogadores, eles não querem que o árbitro acerte. Eles querem que, se for errar, que errem a favor deles. Isso. E aí não colabora, né? Isso é gostosinho, isso aí. Pois é, eu sei, né? O roubado é mais gostoso, né? O que popularmente se proliferou. Mas eu acho que não colabora, né? Quando um treinador de um porte, de um Abel Ferreira, de um Felipe Luiz, chegar numa coletiva e disser, olha, os erros acontecem e hoje o erro nos beneficiou. Eu acho que a gente vai começar, talvez, a olhar por outro prisma. Mas será que se alguém admitir isso, não vai ser levado para o tribunal, não vai virar uma ação? Porque as pessoas se aproveitam de tudo. A honestidade no futebol parece que nunca é bem-vinda, Mas aí a gente está falando de erro, né, Rê? Não está falando de, enfim, roubo, má fé e tal. O erro, ele existe. E, às vezes, ele beneficia e prejudica. Mas, assim, pela primeira vez, a gente está terminando uma temporada, né, começando outra, em que eu estou um pouquinho mais otimista. Nossa senhora, larguei agora. Eu vou explicar. Queremos saber. Vou explicar. Explica. Porque os erros que aconteceram esse ano, eles aconteceram nos outros também. Talvez em maior profusão, porque nos últimos anos a gente tem o advento do VAR e a gente teve uma troca no comando da arbitragem e uma falta de padronização, que é o critério que a Renata estava falando, porque também a regra 12, né, Godoy, de faltas e incorreções, ela também é interpretativa. Só que você precisa de uma linha, né? Isso a gente vai marcar falta, isso a gente vai deixar o jogo seguir, e o grande problema é que muitos árbitros apitavam do jeito que eles queriam, o VAR era chamado ou chamava o árbitro por uma segunda interpretação, ou seja, não é que o VAR estava corrigindo erros. Ele muitas vezes chamava o árbitro... Lembrando que o VAR não pode chamar para dizer dá cartão amarelo. Não pode. Não pode. Isso não está na regra. Erro de protocolo. Mas aí o VAR muitas vezes chamava e falava assim, o que você achou desse lance? Não, peraí. Se o árbitro marcou em campo e você concorda, beleza. Se há um erro claro e óbvio, chama para poder corrigir. Então, o Brasil, ele também distorceu a utilidade do VAR. E tivemos muitos problemas, mas eu vou chegar no otimismo. Eu acho que a partir, né? especificamente naquele erro em São Paulo e Palmeiras, do Ramon Abate Abel, foi um erro que, na minha opinião, gerou a revolução. A partir daquele erro, que foi muito escandaloso, as pessoas começaram a discutir mais intensamente, e as pessoas que eu digo, as pessoas responsáveis pela arbitragem no Brasil. O Samir Chaud, que foi o que assumiu, finalmente ele nos dá uma luz, ele nos dá um sinal de que a profissionalização deva acontecer esse ano. Eu recebi até informação de que a CBF está se baseando em estudos da profissionalização que é feita na Espanha, Inglaterra e Itália, na Alemanha também, de como isso está sendo feito para poder adotar aqui no Brasil. Eu acho que nós caminhamos. Eu não sei para onde isso vai, evidentemente, mas finalmente há uma discussão, o que até então não havia. Era um amadorismo, era um árbitro sem relevância, um árbitro sem valorização. Eu acho que agora a gente finalmente entendeu que a coisa precisa mudar. Cicinho, a arbitragem é um tema central, porque ela é definidora. Ela é a autoridade máxima no campo e agora ela tem companhia, que é o VAR. E a gente sempre imaginou que com essa possibilidade de revisão, os lances diminuiriam, os erros seriam menores. E não vemos isso na prática. Exatamente, Renata. A questão é a seguinte, o Godoy tocou num ponto muito crucial, que é o árbitro entender a questão da regra. E o que eu acho, no meu ponto de vista, o VAR também precisa ser entendedor dessa regra. Porque não adianta nada o árbitro apitar uma falta pelo conhecimento dele, aplicando a regra, um pênalti, e o VAR vir com outro entendimento. Então precisa colocar também, profissionalizar quem está no VAR, porque parece que quem está no VAR não entende de futebol. Né? O árbitro está ali, dando a falta. Às vezes ele aplica um cartão amarelo, na qual ele vê do lance, porque o futebol é um esporte de contato. Então o árbitro sabe que existe o contato e nem sempre o contato é maldoso. Aí o VAR vai e chama falando, olha, o cara elevou um pouquinho o pé. Às vezes é normal aquilo ali, não tem como o cara puxar o pé. A gente pode discutir, nós temos o direito também de discutir, mas a arbitragem não pode discutir, ela tem que aplicar a regra corretamente. E é isso que a gente espera dela, e não acontece. Então, só para concluir, Renata, eu acho que essa questão de o entendimento do árbitro em aplicar a regra e o conhecimento ali, bem raso, assim como o meu, do VAR, eu acho que isso que gera a grande polêmica. Porque o VAR está transformando, queira ou não, o árbitro, o quê? Hoje o árbitro não tem mais receio de errar, porque ele sabe que vai ser corrigido. Então o árbitro precisa ter esse receio. Né? Porque o VAR apita. Nós estamos falando aqui, vem agora a questão semiautomática. A bandeirinha é buzina de avião, não serve para nada. Porque, eu falo isso porque qual que é o trabalho dele? Qual que é o trabalho dele? Se ele erra, o VAR está para corrigir. Então, já não se tem mais o receio ou medo de errar.
A gente viu, por exemplo, recentemente na Copa do Brasil, na semifinal entre Corinthians e Cruzeiro, que o gol do Cruzeiro não foi validado em campo, né? A bandeirinha deu impedimento. E aí depois, com o VAR e com as câmeras, as duas jogadas que envolviam o mesmo lance estavam legais e aptas para serem concluídas. Então, muitas vezes, realmente, o auxiliar ele também está cômodo, né, Godoy? Porque ele está ali, ele sabe se errar, tem revisão. Será que está em extinção, Godoy? Sim, a situação mais cômoda é a do assistente. E ainda está sendo importante a figura dele, porque o VAR não está assumindo linha lateral e linha de fundo. Assim que passarem para o VAR, linha lateral e linha de fundo, como já deveria estar na Copa aí para porque de um lateral equivocado ou de um escanteio equivocado ou invertido a interpretação e a decisão, pode surgir o gol, como nós vimos no campeonato. Então, se colocarem lateral e linha de fundo, linha lateral e linha de fundo pro VAR, acabou a função do assistente. Mas só vai acontecer se eles fizerem primeiro na Europa, imagino. E em relação ao que você citou da condição de possível impedimento ou não, na dúvida, deixa seguir e depois você mostra que você, assistente, teve dúvida. E a dúvida do assistente será confirmada através da tecnologia. Mas hoje, independentemente da dúvida ou não do assistente, o gol sempre vai ser checado. Aconteceu o gol, ele vai ser checado ou da linha de impedimento ou da conclusão de gol legal ou ilegal por toque de mão, principalmente. Sabe uma coisa que eu sempre pensei? Que o VAR ele deveria ser ocupado, o cara que é o principal no VAR, uma pessoa experiente, porque ele não precisa de nada físico, ele está na frente, por exemplo, um Godoy, um Weber Roberto Lopes, aí tem lá o Trace, o Wagner Heuer, mas eles não ajudam. Porque aí eu vejo, por exemplo, o Rafael Claus, ele é um árbitro que ele gosta de prevalecer o que ele toma como decisão em campo. Normalmente, quando o VAR chama o Claus, é um dos poucos que ainda mantém aquilo que ele viu e já manteve decisões corretas e incorretas. Então, eu não sei até que ponto, eu acho que o VAR ele tem que ser uma coisa para tirar a dúvida total, ele tem que ser o último recurso, mas não um recurso constante, não é para qualquer coisa. Godoy, por que não utilizar no VAR? Eles atrapalhariam quem está, eles seriam maiores que quem está em campo, é isso? Pô, já me perguntaram isso várias vezes. Você nunca pensou em fazer o papel do VAR? Eu sei que você tem outra carreira, sim, mas se te convidassem, você acharia isso viável? Não, já me perguntaram isso várias vezes, eu vou a resposta é a mesma. Já pensou como o árbitro se sentiria numa... Porque eu entendo que a utilização do VAR é equivocada, porque o VAR nós colocamos o VAR surgiu agora aí no futebol, mas nós usamos no showball, 10 anos atrás, no showball, o Ronaldo até jogava também. No showball. Que novidade. Foi você que me expulsou também no showball. O Ronaldo conseguiu tomar cartão amarelo, azul e vermelho num lance só. Mesmo jogo. Num lance só. Vai entrar pro Guinness. Amarelo e vermelho. Mas o VAR tem que ser utilizado, a tecnologia, a ferramenta tem que ser utilizada por quem? Pelo árbitro do campo. Ele viu o que aconteceu, tomou a decisão ali. Foi chamada a atenção dele, olha, vem aqui olhar, observar que teve um contato, uma coisa, e interprete isso daqui. Aí ele vai lá, sem ouvir nada, ele vê a imagem, me dê isso, me dê aquilo, voltou, e ele toma a decisão. O VAR não tem que decidir pelo árbitro. Quem tem que tomar a decisão? Ele acaba induzindo o árbitro. O VAR tem que te mostrar o que aconteceu. Olha, essa dividida aqui, como citou o Cicinho, mas daí é normal. Era normal na nossa época, mas agora eles estão orientando que acima da bola se atingiu o adversário, acima do tornozelo se atingiu o adversário. Então a regra mudou, a orientação mudou. Então, na velocidade real, o árbitro não viu. O VAR chama, você vai lá e observa. E você decide, não é o VAR ficar falando pra você, foi com muita intensidade, foi com pouca intensidade, teve isso, teve aquilo, não. Olha a imagem. Olhou a imagem e toma decisão. É isso aí. É critério, né, Godoy? Tem critério. Mas o critério é a falta de critério. Pronto, então acabou. Edu, você acha que agora, a partir de 2026, com a profissionalização da arbitragem, nós teremos um novo caminho? Renato, eu tô com o Chico, tô otimista. Eu espero, porque se a gente não melhorar... Eu não tô lá nem cá. Não, errar mais que isso daí tem que fechar. Eu estou sim, porque o que a gente espera realmente... Tem que estar otimista, porque se errado... Não, porque, Cicinho, se a gente pega um futebol bilionário, como a gente investe no nosso futebol,
a peça tão importante como o Godoy falou, que é o árbitro, é amador, como que você vai cobrar isso? Olha o tanto que os clubes investem em jogadores, em profissionais. Então, você pegar um profissional que ali pode decidir um título, uma expulsão, uma vitória, tudo, é amador, que sai daquele jogo ali, vai trabalhar em outra função. Então, não pode isso, ele tem que vivenciar no futebol. Sai de um jogo, descansa, se prepara para o próximo jogo, porque o árbitro é tão... que cansa tão igual o jogador. Ele desgasta também, e às vezes muito mental, porque a cobrança vai em cima dele. Então, eu entendo assim, que a gente tem que melhorar muito a questão da padronização, a questão de você tem que seguir uma linha e ir atrás dela, entendeu? Não é desviar, tem que seguir. E outra coisa que a gente tem que melhorar também, Renata, para mim, são os jogadores. Os jogadores dentro de campo também tem que ajudar. Boa, Edu. Os jogadores de campo tem que chegar e falar assim, peraí, meu irmão. Toda hora que bate no peito, no rosto, sai lá caindo lá, aí cria aquela confusão toda. Só que pra mim o lance emblemático é aquele do Rodrigo Caio com o Jô, não é? Em que o Rodrigo Caio se manifestou, dizendo que não tinha sido falta, e ele foi triturado pelo Ceni, pelos companheiros, pela torcida, por todo mundo. Então, eu não sei se o Brasil está pronto ainda para essa dose necessária de ética, porque ela é necessária. Mas, infelizmente, quando você é transparente, mas você beneficia o lado contrário, você vai ser lembrado por isso a vida inteira. Mas aí, Renata, em lances, às vezes você fala assim, cara, não foi falta, o cara não tocou no rosto, sabe? Então os caras começam a fazer cada manobra ali dentro do campo, parece que foi uma agressão, e não foi. Isso também acaba também trazendo uma pressão desnecessária para a arbitragem estar ali. Os 22 estão tentando ludibriar um cara o tempo inteiro. E imagina a pressão da arbitragem nisso. O tempo inteiro. Então, olha, tem que fazer uma mais rápida pausa mesmo. O assunto tá quente, tá bom, tá interessante. E voltamos rapidinho. Hoje no debate com a presença pra lá de especial de Oscar Roberto Godoy. Não saia daí. Comecinho de janeiro, estamos aqui na Band com o Jogo Aberto e o nosso debate. Hoje, recebendo Oscar Roberto Godoy, que não é visita, é da casa, está na casa e é nosso também. Sgarbi, arbitragem. Qual foi a sua avaliação, o seu resumo de 2025? Não, primeiro eu amo meus amiguinhos aqui, Godoy. Mora no coração, Chiquito, Cicinho, Edu. Vocês são demais. Só que, cara, que passada de pano, hein, Chico Garcia? Vocês aqui, pelo amor de Deus. Não, eu tô querendo melhorar. Calma aí. Você não tá querendo melhorar, né? Eu também quero. Não, quero melhorar também. Obviamente quero melhorar. Vamos ver. Concordo que, pô, o Samir tem ideias novas, um cara diferente, já entrou fazendo algumas coisas boas na CBF no modo geral, quando ele fala sobre profissionalização, fair play financeiro, tudo. Só que estamos tratando aqui, eu falo sempre sobre profissionalização da arbitragem. Sempre falei, desde o meu primeiro momento aqui, que é necessário. Só que estamos tratando aqui agora, romantizando o erro. Foi uma romantização do erro aqui no Jogo Aberto que eu nunca vi igual. De que, nossa, o árbitro errou um lance claríssimo, tendo VAR ali pra ele. Mas, coitadinho, não é profissionalizada a profissão. Ai, mas ele errou um lance ali claríssimo, como esse lance aí. Ah, mas tadinho, cara, nossa. Mas o jogador tentou enganar ele, então a culpa é do jogador, não é do árbitro. Não, calma aí também. E não é, eu concordo, ó, tem que profissionalizar. Lógico que tem que. Não é uma profissão, no cenário Brasil, mal remunerada. Não é. Eu concordo que no futebol, pô, ele tá num jogo que envolve sei lá quantos milhões, um jogo milionário. Ponto, né? Tá, só que não é uma profissão mal remunerada. Um árbitro FIFA, por exemplo, são R$7.500, não é isso? Mas aí o juiz de direito, quando ele julga uma ação que vale milhões e milhões, ele também tem essa desproporção. O salário dele é e aquela ação vale um monte. Então, se a gente entrar nesse cenário de avaliar o seguinte, o cara é correto ou não, porque ele ganha mais ou menos, eu acho que isso se transforma em uma coisa rasa, não só na arbitragem, na vida. Concordo 1000%. Porque quando você se obriga ou quando você se diz capaz de realizar uma profissão, você não pode exercer o seu ofício só pensando em dinheiro. Você vai pensar quando ganha no final do mês ou depois de prestar um serviço. Agora, você tem que ser uma pessoa comprometida com o trabalho. E o árbitro, independentemente se ele ganha de vez em quando, se ganha sempre, se é profissional ou não, ele sabe a importância que ele tem no contexto geral, porque as pessoas no Brasil, quando elas têm tempo, elas investem dinheiro no futebol, porque elas amam o futebol. Perfeito, concordo totalmente com você. E assim, lógico que a questão da profissionalização é essencial, do cara ter mais recurso para investir em psicólogo, em nutrição, em preparador físico, tudo, muito importante. Só que, poxa, foi um ano. Tem clube 2025, investindo até numas canetinhas, bebendo. Canetinha? Meu Deus do céu, que absurdo, né, Ronaldo? Passou um ano, deixa eu esquecer. Sim, botar o Não, mas foi um ano assim tão grave em relação à arbitragem, tão grave. E o que mais me incomoda em relação à arbitragem
Claro que, mais uma vez, tem profissionalizado, isso é importante. Mas o árbitro é arrogante hoje no Brasil. Mas e ele não dá entrevista, porque ele não é permitido falar com a imprensa. Isso é uma pena. Uma pena, Sgar. Não, e é uma arrogância. Você tem áudio de VAR, você percebe a arrogância do árbitro. Que ele não erra. Tem 22 tentando enganar eles, Gabi, o tempo inteiro. Tá bom, Chico, tá bom. Então vai lá. Então, não, estou falando que assim, você está querendo deteriorar a função, sendo que a função precisa de melhorias para melhorar, cara. Eu falei que tem que profissionalizar, falo desde o começo aqui. Sim, e ao mesmo tempo você está sendo incoerente. Você acha que o árbitro não é a vítima, é isso? Não é vítima. O Chico está falando como se o árbitro tinha que pegar o árbitro. Eu acho que é vítima do processo, Tá bom, Chico. Pega o árbitro. A gente não colabora. A gente não colabora com o processo, Gabi. Minha opinião, a gente aqui, os jogadores, ninguém colabora. Tá bom, Chico. Todo mundo quer ver mal o árbitro, a gente é ensinado a odiar o árbitro. E o árbitro é o vilão o tempo inteiro. A gente não quer melhorar, cara. Chico, o cara quando erra, o cara não é vítima, na minha opinião. E foram muitos erros claros. Mas o erro faz parte. E quando o atacante erra, é claro que faz no parte. outro dia ele vai estar com botinha, Chico, o salário dele vai cair, o árbitro não apaga a geladeira. Nós temos um juiz aqui. Como é que você se sentia na época, Godoy? Você se sentia assim, como eles estão falando, desprotegido? É interessante esses assuntos abordados, principalmente na colocação do Sgarbi. É interessante o seguinte: a regra já está lá, no contexto da regra. 12, tá. Ele pode, o árbitro, punir as simulações. O que está faltando é punir simulação, punir encenação. Precisa punir, e tem até o VAR para ajudar, que aquilo é simulação, que aquilo é punição. E quando aborda a profissionalização, a pergunta que fica é o seguinte: qual o modelo de profissionalização? Segundo, vai resolver de imediato? Não. E o terceiro, mais perigoso de tudo: o único segmento do futebol, envolvendo todos eles, numa partida de futebol, o único segmento que até agora não aparece ninguém como safado é o árbitro. Dirigente safado, técnico safado, jogador safado, comissão técnica com integrantes safados, dirigentes safados e o torcedor que quer que o erro aconteça a seu favor. Ele aceita. Se é contra, ele massacra. Mas mesmo que massacra o que é contra, aceita tudo que for de irregular, desde que seja a favor. O único segmento ainda na ativa que não aparece um safado é o árbitro. Esse árbitro vai ser funcionário da CBF, que teve 5 presidentes safados. Ele vai ser funcionário de um presidente que pode vir a ser safado. Ele vai cumprir ordens de um presidente safado. Olha só... E quem vai demitir o árbitro se ele errar? Então, nós já tivemos... Isso numa empresa. Você erra uma vez, o seu chefe pode falar: olha, fulano, você errou, não foi bem, vamos rever, o processo foi esse. Aí, de repente, dá uma segunda chance, uma terceira é rua. Aí o árbitro vai ser demitido como? Nós tivemos agora aí... Profissionalização é funcionário. Um erro escancarado e muito massacrado do árbitro, do Abate, Abel. Porque foi um clássico. Ele foi publicamente colocado suspenso, na condição de suspenso, pelo presidente da CBF. Ele não é funcionário da CBF. Ele não é árbitro da CBF. Mas quem define a escala hoje profissional não é a CBF, Ele presta serviço para a CBF. Ele não poderia nunca ser suspenso. Ele pode não ser escalado. Isso. Mas suspenso publicamente como foi. E qual foi a mensagem e qual a decisão, qual a atitude tomada quando o erro aconteceu do Wilton Sampaio prejudicando o Palmeiras? Não foi suspenso. Qual a mensagem que pode ser interpretada, passada pelo presidente da CBF? Se errar de uma maneira que prejudique o interesse do Flamengo, será suspenso. Se errar de uma maneira que não prejudique os interesses do Flamengo, naquele momento que era Palmeiras e Flamengo disputando a ponta da tabela do campeonato. Então, se o erro for de uma maneira, é suspenso, se o erro for de outra, não é suspenso. Foi essa mensagem que o presidente da CBF quis passar publicamente para os árbitros? E aí, se esse presidente for patrão dos árbitros? Então, sobre isso... Será? Não, mas então, sobre isso, na Europa não é assim que funciona. Na Europa, a Premier League, por exemplo, os árbitros não são funcionários da Federação Inglesa. Eles são de uma empresa que presta serviço para a Premier League. Eu não sei se esse seria o modelo. Se a Premier League não quiser mais serviço daquele cara, ela vai dizer: não quero, dá na mesma. Não, tudo bem, mas eu quero dizer que o modelo não é da federação, né? Por que numa Copa do Mundo, em torneios de grande relevância, o árbitro, ele vai lá no monitor, checa, e ele sai e ele diz para o estádio inteiro
em alto e bom som no microfone qual foi a decisão dele. Errado ou não, ele se manifestou. Você sabe exatamente o que o árbitro pensou naquele momento. Só que aqui no Brasil só se divulgam, agora melhorou um pouco isso, mas praticamente só se divulgam os áudios quando tem polêmica, quando alguém está insatisfeito, para deixar alguém um pouco mais tranquilo. Por que o árbitro no Brasil não adotou essa prática de falar a cada decisão revisada? É o critério adotado pela CBF. É a coisa mais fácil do mundo, na hora você já sabe. Então, Na hora o árbitro se manifesta, ele não precisa dar entrevista depois pro Cicinho, pro Chico, pra mim, pra quem quer que seja. Ele fala na hora. Então, é o critério adotado pela CBF seguindo orientação da FIFA. O torneio é da FIFA. A competição é da FIFA. E lá ela impõe aquilo que vai ser feito e os árbitros agem de acordo com as orientações Você não acha que essa é uma passadas. melhor política da transparência? Também... Porque ninguém pode questionar, pode dizer o seguinte, ele errou, mas ele falou o que ele fez. Então, isso depois, quando é divulgado, já aconteceu. O importante é falar, eu estou tomando essa decisão. Certa ou errada, a decisão é essa. Olhei no monitor e na minha interpretação, que aí pode ser divergente da interpretação de quem está assistindo, de quem está no banco. Porque regra, eu sempre brinco. Você errou, eu nunca errei. Erra quem diverge de mim. Olha, que isso, se a regra é interpretativa, Edu, eu não erro, erra você que está interpretando errado. Ou diferente de mim, Chico. Mas agora mesmo o Cicinho te criticou, o Sgarbi te criticou, porque você... Eles estão errados. Claro, eles interpretam diferente de Godoy, você. não é... O ponto que eu trago aqui não é safadeza. Mas assim, temos um instrumento hoje que funciona no modo geral, no mundo todo, que é o VAR. E, cara, o VAR é para não permitir erro. Aqui no Brasil, os caras erram com convicção e com o VAR. Assim, 2025 foi um ano que falamos muito sobre arbitragem. Com o VAR, os caras seguem errando, olhando o monitor, não olhando o monitor. Muito, na minha opinião, e aí que eu não romantizo eu como o senhor Chico Garcia, por conta da arrogância dos caras. Acha que é de propósito. Os caras são... são arrogantes. Não é, mas é arrogância. Tem muito... Pergunta pra jogador. Que erra o gol, ele é arrogante também. Chico, não é... Dá uma cavadinha em pênalti, ele é arrogante Vocês também. não lembram quando o árbitro saia correndo? Mas o até atacante hoje ele não sai tem a opção correndo de voltar. pra olhar no monitor e o jogador puxava o árbitro, fazia uma barreira no árbitro e aí começaram a dar cartão amarelo, aí pararam. Também nem estão dando mais cartão amarelo. Alguns chegam, mas chegam até com mais distância. Por quê? Porque o jogador também, na hora que ele reclama, ele pensa, eu vou ganhar no grito. Ele já está acostumado com isso. Claro. Quantas vezes o jogador gritando, falando, ele não deixou o árbitro confuso e não levou uma decisão favorável? É difícil você ver um jogador assumindo a responsabilidade do ato errado que ele cometeu. Ele faz a falta e questiona. Ele comete um pênalti claríssimo e questiona. O treinador, a bola sai pertinho dele, ele vê que é do adversário e ele questiona para ele. Então, todos os envolvidos no jogo querem que a decisão seja favorável a ele, mesmo que seja errada. Mesmo que seja errada, mas que seja a meu favor. Se for certo, contra mim, eu vou questionar. É absurdo isso, não é? Mas é cultural, parece, no futebol, né? De longos e longos tempos. Agora, rápida pausa, toma aquela água e segue com a gente na sequência do debate Jogo Aberto. De volta, as polêmicas de arbitragem não nos abandonam. É impressionante. Já estamos em 2026 e elas continuam rendendo. Aqui, a discussão não para. O que foi? É escola de samba, pô. Teve um juiz, Godoy, deixa eu contar essa história. Foi um ano, não vou falar que ano que foi. Que ele terminou o jogo, aí ele olhou pro amigo dele e falou assim, eita, eu tô esquecendo alguma coisa. Ele falou, o cartão? Não sei o quê. Ele falou, ixi, um pênalti pro Inter. Aí voltou, deu pênalti pro Inter. Sabe o que eu acho engraçado? Ele fala do Inter, que é o time que brigou pra não cair. Então, é um time que foi tão favorecido que brigou na 16ª posição. Salvou a pele do Inter, Aquele meu do Deus, Botafogo, do Barcelos. É interessante, Renata, que na última rodada do Campeonato Brasileiro, ninguém questionou erros de arbitragem. Por que, Godoy, você acha que foi pelo menos na minha visão, foi uma rodada limpa em termos de erros? Não foi limpa, mas os erros de arbitragem favoreceram quem precisava do resultado. E nós não tivemos nenhum confronto em que naquele jogo interessava aos dois, principalmente o rebaixamento, porque interessava uma posição na classificação para a competição sul-americana, o salvado o rebaixamento, e para o outro não significava nada. Porque nós tivemos erros de arbitragem, mas não teve destaque. Por quê? Erro favoreceu a equipe que precisava
do resultado. E não significava nada aquele erro para a equipe que foi prejudicada. Então terminou a rodada, definiu... Não teve gritaria, né? Não teve gritaria, não Mas teve... teve pênalti também. Sim, mas Mas não e pênalti teve... não tá na regra? Mas não teve gritaria. Por quê? Porque não envolveu as duas equipes daquele jogo sentindo o peso da interpretação equivocada. Olha, para mim, o que mais eu guardo dessa, além do sofrimento que eu tive como torcedora, mas teve um lance em que foi gol do Botafogo. Na checagem do gol, voltaram na fase inicial lá na área adversária e o Marçal fez um pênalti. Então, o que era para ser 3-1 virou 2-2. Porque foi marcado um pênalti para o Fortaleza. Você falou que e aí, isso aí, eu vou falar para vocês. E foi marcado de maneira correta, mas assim, para você ver como o futebol... Gente, era 3-1 e volta e virou um pênalti. Não pode ter tudo isso. Não pode ter tudo isso. Tem que parar. A bola está lá no meio campo, para e depois reinicia com bola ao chão. Mas aí deixa correr. São emoções bem diferentes. Quem fez o gol comemorou, aí anula o gol e vai lá. Aquele que não tinha gol passa a ter a opção de fazer o gol, a possibilidade de fazer o gol. Então essas decisões têm que ser tomadas enquanto a bola está no meio campo ali. Essa seria a realidade ideal, né? Seria o que a gente imagina que dentro de campo, se você toma uma decisão e não deixa para depois, ou como muitas vezes você deixa seguir um lance e tem que voltar, que é o caso, porque era um pênalti. E aí você vai na revisão... Quando é uma falta, eu questiono. Como era um pênalti, que é uma coisa muito grave, eu acho que tem que ter essa exceção. Sim, a bola saiu da Tanto que teve, Chico. A bola saiu da área. Quer dizer, a loucura que é às vezes, não é? Para você que... Eu que estava interessada nesse resultado, tô comemorando junto com o Botafogo, daqui a pouco... Mas você vê... Como você definiria a arbitragem que foi? Sem critério, medrosa, sem personalidade? Como é que você define? É interessante, né? Como nós falamos, e a finalidade do programa era esse, de falar sobre os erros de arbitragem, mas, Edu Dracena, você como um maravilhoso defensor, que você achou, assim, muita boa vontade ou muita vontade de cometer pênalti no jogo do Bragantino contra o Inter, aqueles defensores, eles estavam muito dispostos a cometer o pênalti. Não, só por outro lado, Não, sabe por quê, Renata? Eu não imaginava que você abordaria dessa maneira. Sabe por quê, Renata? Porque você viu só que só foi discutido a idoneidade da arbitragem. Sabe e a que esse lance de pênalti, a gente não vai ter nunca aqui. É discutida, nunca Godoy, é levantada. Mas esse lance de pênalti pro Inter teve duas possibilidades de pênalti no mesmo lance, né? Duas, ele poderia marcar no primeiro ou no segundo. Não, os caras do Bragantino fizeram dois pênaltis para mim no mesmo lance. E é o que foi mais pênalti, não existe mais pênalti, mas definiu pelo segundo lance, não é? O pênalti aconteceu, mas aí... Mas era muita vontade de fazer o pênalti, Godoy. Eu falo assim, caramba. Edu, você... E a vontade do goleiro fazer o gol? Não, essa aí... E a vontade? Você como defensor, aí você, nesse jogo, você reclamaria do árbitro ou do teu companheiro? Mas o Bragantino deixou de ter uma possibilidade de ir para uma Libertadores, perdendo esse jogo. Eu reclamaria do meu companheiro. Aí é a questão da reclamação. Lembra disso. Você reclamaria do árbitro ou reclamaria do teu companheiro? Aí o lance, o lance. Do jogador, do meu goleiro. Olha, pênalti, e agora... Pênalti! Que vontade, hein? Tem bipênalti. Se o pênalti não foi duvidoso também, vamos criar um bipênalti. Bipênalti não tem, mas só não bater pênalti. Se eu tô gritando, eu mando cobrar 2 vezes. Então, bipênalti não tem, mas só não Patrick erra, o juiz ia pedir pra voltar. Tem isso também. E o Sacha tentou ser expulso. Mas o Patrick acertou, ainda bem. Nesse caso, eu acho que o Alan Patrick perde, o juiz ia bater. Você vai arriscar isso. O juiz pode ter falado pro goleiro, se defender, tá expulso. Esse jogo, eu vou falar pra vocês, que nunca mais na vida eu vou esquecer. Vai virar geração. Nós também não! Aliás, a Band, eles trabalharam pra Band num domingo inteiro e não ganharam nada. A Band não foi obrigada a remunerá-los. É verdade. Porque o trabalho não foi utilizado. Ainda bem que não reclamaram do árbitro nesse jogo, Edu Dracena. Não, mas olha só, a arbitragem nesse lance aí, pra mim, foi meio duvidoso. Mas aí eu reclamaria dos meus jogadores. Pô, não Qual pode dos dentro pênaltis da você área. não marcaria dos dois? Duvidoso os dois. Eles se jogaram, Edu. Eu também vi duvidoso esses dois. Eles se jogaram duplamente e falaram pro juiz assim, escolhe um.
Rei, um pedido Eles aqui. se jogaram, escolhe um Se a aí. gente puder evitar falar desse jogo, que eu já tinha esperado, não sei o Chico ali, mas eu já tinha esperado. Se a gente puder evitar falar disso... Começou o ano e o assunto voltou. Não, é já o tinha mesmo. superado. Se a gente ia trazer uma caminhonete aqui com o Léo Dias, já tinha superado. Meu Deus do céu. É, gente. O que eu posso dizer é que vamos sim, como sempre, fiscalizar a arbitragem, vamos opinar e esperamos mais transparência, que a arbitragem possa, eu pelo menos da minha parte, que a arbitragem possa se manifestar mais, explicar mais. Independentemente se ela errar ou não, eu gostaria de saber por que o árbitro decidiu dessa maneira, ou essa é a minha decisão, ponto. Ah, não gostei, é outra história. Mas você sabe o que o árbitro fez. Por que não liberar essa comunicação? É uma coisa tão simples, é feita em vários países, em vários torneios, e a gente pelo menos teria uma espécie de defesa para o árbitro, teria pelo menos uma explicação do que ele decidiu, Godoy. A opinião pública acaba sendo formada pelos veículos de comunicação. E pelo desconhecimento, que não há nenhuma manifestação. Sim, então, mas pelos veículos. Então, quem se manifesta acaba... Quando coincide com a opinião do torcedor, está certo. Quando não coincide, está errado. Esse é o problema. E a versão da interpretação, e nós tivemos um lance muito didático nisso daí. Aquele lance do Palmeiras e São Paulo, do escorregão do jogador. Ah, não, isso daí eu já tinha superado. Então, também. mas isso é didático para mostrar como é o comportamento. Então, o árbitro ali, os árbitros ali tiveram a interpretação de acidental. Certo? Escorregão. Publicamente foi divulgado acidental, não foi nada. E nós tivemos ali a explicação, a manifestação pública de um treinador que mudou a regra porque o erro foi a favor dele. Então, isso que nós temos que acabar. Né? O técnico ter a dignidade esportiva, de assumir. Olha, hoje fomos beneficiados, amanhã poderemos ser prejudicados. Godoy, o treinador só dá entrevista depois do jogo porque ele é pago e obrigado a fazer isso. Se o árbitro for profissional, ele pode ser obrigado também a dar entrevista depois do jogo. E aí os repórteres que fazem as perguntas e que ouvem só o lado do técnico, só o lado do jogador, do dirigente, talvez vão poder ouvir o árbitro também. Acho que é uma coisa que, se ele fez certo ou não, ele também tem o direito de se manifestar. E o mesmo questionamento que às vezes vira uma nova regra, como você falou, pode acontecer também com o árbitro. Hoje não é permitido. Mas eu sou favorável. Fala, explica, errou porque eu não errei. Eu interpretei assim, pronto. Godoy, é sempre importante, é uma aula, aprender com você, ouvir as suas ideias. E eu faço isso há tanto tempo e não me canso. E quero agradecer por você dedicar esse tempo para o programa, por estar aqui com a gente e que o seu ano seja mágico, feliz e cheio de boas notícias. Para nós todos, que assim seja. Obrigado, Renata, pela oportunidade. Colegas de convivência. Não, tô bem assim, tô bem aqui. Que bom. Um beijo grande, um excelente final de semana. Até a próxima.